Querendo. Pode abrir a live, viu? Quando quiser. Já tá em você, tá? Ok? Hã? A câmera já tá em você, já tá na sua. Já? Tá na sua. Ah, tá, beleza. Deixa eu só... 2, 1, ao vivo. Fala pessoal, tudo bem? Estamos entrando ao vivo aqui em live. Está sendo gravado também, viu, Dani? Pera aí, vamos fazer a nossa festa. Calma, jovem. Sejam todos bem-vindos à live dos Amigos Correm, o nosso Pod Amigo, viu? Deixa eu ver aqui. Tem um negócio animado? Tem sim, agora aqui. Botar uma coisa aqui que é da nossa época. Da nossa época? Ave Maria! Ai, manhã não aguenta! Vamos lá, meu jovem. Vamos lá. Deixa eu ver se Vamos lá, delicinhas lindas, que a noite vai ser linda. 2023, essa música embalava da Pedrinho. 2003 não, 2022. Que não dá pra ver. Tem chocolate. Embalou muito os nossos treinos, nossas blogueiragens. Verdade. Não sei mais onde ir, já que a noite chama seu colega, chama vovô, chama vovó. Acorda aí, Pedrinho, vem pra live, compartilha essa live. Longa. E estamos aqui com ela, viu? A mulher virada nos 70, viu? Dani Pilates. Daniela Gonçalves com S, pelo amor de Deus. Como é que consegui esse feito? Tem que conhecer seus convidados, Alexandre. Tamo junto. Estamos aqui com o Systime, sistema de cronometragem que apoia os Amigos Correm. Pod Amigo está no ar. Mas onde ir, já que a noite foi longa. Fala a verdade, música, cara, né? Apetece a alma, rapaz, irmão. né? Nos coloca. Se tem alguma coisa fora do lugar, ele vem e nos coloca. Exatamente. E seja qual for, né? Seja qual for. Longa. Estamos aqui no Pod Amigo e vamos fazer nossa abertura já, viu? Então, esses 10 minutinhos, 5 minutinhos para que você vá convidar vovó, titio, você que está no Uber, você que está na portaria de um prédio, você que está aí, você médico, tá aí operando. Não pode, né, jovem? Operar e assistir o Pod Amigo, mas você corredor de todas as classes sociais, de todos os rincões, seja de orla, seja de subúrbio, seja de onde você estiver no interior, compartilha a live, vem aqui conhecer um pouquinho dessa querida atleta aqui, ela que é a mulher do movimento, hein? Já apresento ela pra vocês. Então, vamos sem delongas abrir nossa live aqui? Vamos logo. Porque a gente precisa conhecer Dani. Vamos lá, Take On Me. Tudo certinho? Já tá lá. Deixa passar propaganda aqui, o negócio aqui é de pobre. Vamos nessa. Agora, gente. Então, você que está abrindo essa live nesse momento, você que está chegando para aqui pro Pod Amigo, vamos fazer nossa abertura, nossa contagem de abertura aqui, ó. Essa deixa. 5, 4, 3, 2, 1. Está aberta a live do Pod Amigo e hoje contamos com a presença de Daniela Gonçalves com S, viu, gente? Ela que é a mulher do movimento, ela que é virada no 70. A mulher fala pelos cotovelos e ela é para todos nós. Então sejam todos bem-vindos. Agradecer aqui a presença de Vitão, técnico da Pra Ser Podcast. Minha esposa Rosângela Lin também
dando um apoio, e a todos vocês que nos assistem aqui na live, vocês que vão assistir os cortes dessa mulher que promete muito. Então, sem mais demora, vamos lá. Esse é o momento que a gente tá lá, né? Se você, meu irmão, não se arrupiar, não vibrar, é porque você ainda não está na corrida. Vem pra cá você também, Vitor. Vamos nessa. Abre aí, por favor, Vitor, no geral para apresentar aqui a nossa amiga. Dani, muito obrigado primeiramente por ter encarado esse desafio, por se mostrar essa mulher que gosta de hablar. Né? E a gente está aqui para comunicar, e a gente está aqui para apresentar pessoas. Você que é do movimento, você que tem 2 maratonas no currículo, tem ultras maratonas, ela que é a mulher da trilha, é a mulher da areia, é a mulher do asfalto, já viajou, é uma atleta mesmo, vai contar essas resenhas pra gente, mas acima de tudo, também iremos falar sobre saúde. Estamos iniciando com Dani um bloco de podcast que vamos falar sobre saúde do atleta, saúde do corpo, né? Que estende para a saúde mental, né? Porque se o corpo tá bem, corpo, mente e espírito são, né? Em comunhão, no mesmo caminho. E então, já abro com a primeira pergunta. Gostaria que você fizesse uma breve apresentação, né, da sua trajetória, como você conhecia a corrida, de que momento você se inseriu no esporte, você vem de que área, né? Sei que você é dançarina, foi professora de dança, tu é uma mulher completa, né? E se você situasse a todos que nos assistem ou que irão nos assistir, quem é Daniela Gonçalves, né? E principalmente a sua chegada no mundo da corrida. Então a palavra está contigo. Ó, trago o microfone para você. Para mim? Isso. Tá próximo? Isso, aí, para os cortes ficar bacana. Primeiro, a gente vai brindar a vida, né? Brindar essa noite incrível, esse convite maravilhoso, né? Ligado ao quê? Ao movimento. Cara, Dani sempre foi apaixonada pelo movimento desde uma infância inteira. E subsequente a isso, a gente foi escolhida. Sabe aquela coisa de que algumas pessoas escolhem suas profissões? Eu fui escolhida, na verdade. Então tudo começou com a dança, tudo começou com a arte. E passaram-se muitos anos. A pessoa começou primeiro com o grupo Kaoma, né? Na lambada. Dançando, Kaoma, a Docica com Beto Barbosa, e foram muitos palcos. E subsequente a isso aí, a gente se profissionalizou dentro da área. Então eu virei uma professora de dança, formada pela Universidade Federal da Bahia, e cada vez mais apaixonada em estudar a dança. Então houve um momento que eu queria entrar mesmo dentro do rumo, né, a nível de ser mais ainda do que professora, estar dentro do processo. Mas aí eu recebi uma proposta. A gente viajava muito, porque na época era o governo de Antônio Carlos Magalhães, e aí aqui tinha a Bahia Tussa, a Intussa, que era muito ligada à cultura, e aí vendia muito, não só a Bahia, como o Brasil lá fora. Então Dani teve, assim, acesso ao mundo inteiro, na verdade, através disso. E aí, num processo desse, eu recebi um convite para ir para Turquia, Israel e Grécia. E aí fiquei 4 meses aportada em Dubai para poder exatamente montar um espetáculo. Quando eu voltei de lá, eu voltei meio que apaixonada pelo Pilates, porque foi exatamente lá na Grécia que eu conheci o Pilates pela primeira vez. E aí, por destino do mundo, né, por destino mesmo, de que estava traçado na minha vida, eu tive a minha primeira crise de coluna e fiquei imobilizada durante 30 dias, e um grande amigo meu me levou a um estúdio de Pilates. Então foi o meu primeiro contato com o Pilates, foi diante da minha dor, na verdade, dor física, né, e dor de patologia, porque eram anos, eu comecei muito nova, aos 12 anos de idade, então ali eu comecei a entender o que era aquelas dores, porque partindo do método Pilates, no sentido de primeiro ter sido curada por ele, eu quis experimentar o método no sentido de estar dentro dele. E aí o próprio estúdio me convidou para poder fazer o curso e me tornar integrante, né, do grupo, na verdade, de lá.
E comecei, na verdade, fiquei 5 anos no estúdio de Fafadalto e nem se pensava em falar sobre Pilates, né? Principalmente nas comunidades. E aí, Me situe ano aí. amigo, olha só, eu tenho 35 anos de carreira, né, de trabalho, tenho 23 anos com o método Pilates e esse mês agora eu estou completando exatamente 17 anos do meu estúdio Dani Pilates, né, Parabéns. lá no Resgate, no Cabula. E quando eu cheguei, Alex, era muito engraçado, porque era Dani com um banquinho, sentada na porta e tipo assim, meu Deus, tenho hora, porque eu tinha que dar aula na Fundação Cultural, eu dava aula de dança na Fundação e era uma loucura, porque mediar algo que está começando, que você acredita e ao mesmo tempo você é funcionária pública, você tá dentro Tá do dentro. processo, sabe? Eu cumpri horário, mas eu queria, tipo assim, arriscar e dizer não, sabe? Você tem que confiar em você, vai dar certo e você vai montar o seu empreendimento, porque também era um sonho, sabe? Entendi. Era um sonho ter um espaço, na verdade. E que é muito engraçado que no período da dança, o meu sonho era um espaço de dança. Aí como, né, Deus Foi tem evoluindo. propósito, claro, ele tem sempre um propósito na nossa vida. E eu desencadeei dentro do método, ou seja, me tornei instrutora, do método, fez com que eu fosse montar o meu espaço, né? Então são 17 anos nessa jornada, dentro de uma comunidade, porque assim, Cabula e toda a região nem tinha ideia do que era o método Pilates. Muito depois foi que veio chegar nas redes, né, televisão, artistas, que as pessoas foram entender o que era aquele método e já era um método de muitos anos. Só que ainda não tinha ainda isso vinculado para a comunidade, né, para a nossa acessibilidade, vamos dizer assim. Exato. Existia isso mais para um outro público. Era um público mais de elite, que é natural e que é normal, né, Isso. também. E aí, com isso, Dani fez assim, não, peraí, né? Peraí, porque a gente ama isso aqui, o caminho é esse aqui, e isso fez com que eu largasse realmente o universo da dança, né? Assim, aquele primeiro sonho de ter um espaço meu, de encadear dentro de um universo de escola, de comunidades, de espaços em comum, vamos se dizer assim, porque eu dava aula na Fazenda Grande, São Caetano, Liberdade, todas as comunidades aqui, eu trabalhei com a dança, né? E a dança de maneira geral, tanto o balé, quanto a dança moderna, quanto a dança popular, regional, samba, o maracatu, também o frevo, porque desencadeia pra gente ali também mobilidade, sabe? As articulares, na verdade. E as minhas patologias vieram daí, Alex, porque a gente começa tudo muito cedo e como todo esporte na vida, né? Ou seja, dança... Ah, é um esporte, dança, Dani? É porque assim, o que acontece? Ele tem um treinamento igualzinho a corrida, sabe? Você tem que repetir, você tem que fazer, você tem que ir à exaustão, você tem que estar o tempo todo melhorando aquela condição. E obviamente que isso vai haver um desgaste articular, Isso. é óbvio, né? E naquela época, 12 anos, 14 anos, 18, tipo, a pessoa cheia de energia, né? Cheia de sonhos, cheia de querer vibrar pelo mundo, de querer as conquistas, a gente fazia tudo muito sem pensar, na verdade. Então se colocava em ambientes que não eram estruturados para aquilo, né? E que hoje eu vejo também que acontece um pouco com o esporte da corrida. A gente tá em lugares, às vezes, Não adequado. não adequados, exatamente. Treinamento em lugares que também Porque não é adequado. na dança tem que ter o piso, né? Que tem que ter ali um Piso, né? sapato. adequado para que não adequado, para que exatamente. se reduza o O impacto. impacto, exatamente. É E como o foram amortecedor do E tênis. foram esses impactos que Isso, que me causaram as trouxeram minhas lesões, exatamente. Então, eu tenho 3 hérnias de cervical, 3 hérnias na coluna, ou seja, na lombar. Eu tenho condromalácia patelar no joelho. Eu tenho Ai, meu Deus do fascite céu. plantar crônica, né? Ou seja, de muitos anos, de muitos sapatos, de sapatilhas também. Enfim, como tudo na vida, todo excesso é sobra. Como tudo, sabe? E como que eu cheguei dentro da corrida? Após estar dentro do método, ter tido a minha primeira crise de coluna, ter vivenciado isso, passado por isso e entender que eu precisava mudar, ou seja, eu não cuidava de mim. Eu cuidava das pessoas, mas eu não tinha um tempo hábil de treinamento pra mim. Porque uma coisa é você repetir uma sequência, Isso. sabe? Repetir. Outra coisa é você cuidar de você no tempo
para você, sabe? É diferente. Eu nem encostava em academia, nem sabia o que era esse universo, um exemplo, sabe? E me matriculei na academia, até porque o ortopedista chegou pra mim e disse, né? Eu não preciso dizer a uma profissional do movimento o que é pra ela fazer. Então eu falei, caracas, né, Daniela? Brinca aí de resolver essas questões. E aí comecei a praticar o meu Pilates. Eu fazia sempre 1 hora de Pilates, no caso, dentro do espaço que eu estava, né? 1 hora todos os dias, até com outras pessoas, com outros profissionais. E o tempo foi passando. Ao montar o meu estúdio e estar neste espaço do meu estúdio, a gente acaba também, Alex, repetindo os mesmos erros, né? Então, o meu estúdio, eu queria um empreendimento que acontecesse, que as pessoas entendessem o que era aquele método, né? E aí, com isso, o que aconteceu? Muitas aulas. Eu dava 16 aulas por dia. Imagina. Era uma loucura, de 6 da E manhã. sendo Pilates, né? Pois é, exatamente. E só que o que acontece? Quando você tá com o seu cliente, o seu aluno, você tem trações, você vai mexer nele, você vai tocar. Então é um tal de agacha, levanta, puxa, repuxa, tosse, retosse, sabe? Então assim, você tá ali e você tá iniciando aquilo ali, exatamente. E aí nesse processo todo de estar iniciando, você tá dando o seu melhor. Essa é uma grande verdade, né? Isso. E aí com isso, eu tive a minha segunda crise de coluna. E aí essa minha segunda crise veio como uma resposta de dizer pra mim, você continua repetindo os mesmos erros, né? E com isso... Sobrecarga, exatamente. Foi na hora que eu entendi e fui realmente entender o que era a técnica, sabe? Porque a técnica traz isso, traz esse alinhamento entre a mente e o corpo. E aí foi quando eu comecei a buscar recursos para meditação, sabe? Fui tratar melhor da minha respiração interna, do meu silêncio, do meu acalmar. Muitas pessoas diziam, meu Deus, eu não sei como você vai conseguir acalmar. Eu falei, eu vou conseguir, porque quando a gente quer e a gente tem perseverança, as coisas acontecem. E o que é o acalmar, Alex? É acalmar o interno. Eu sou uma pessoa ágil, né? Eu me movimento, eu sou uma pessoa exatamente do movimento, mas é você saber a hora de pausar. É saber a hora que você precisa parar. Agora, estou na pausa da corrida, estou de férias da corrida. É mesmo? Pois é. Depois de ter feito as minhas provas-alvos. Mas isso não quer dizer que eu não estou correndo. Quer dizer que eu não estou no mesmo volume. Você não está não tá em nenhum ciclo específico para a prova. Então eu não preciso estar de uma forma desacerbada, trazendo para o meu corpo o excesso, sabe? A gente precisa saber a hora de recuar, a hora de parar, até porque tem um grande detalhe também. A minha última prova, eu fui para ela lesionada. Eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia o que ia acontecer comigo, né? Eu fazia uma reabilitação para os meus treinos e eu fiz uma grande reabilitação para corrê-la, mas eu sabia que eu ia ter dor, sabe? E aí, com isso, o que acontece? Dani, você vai dizer isso ao seu aluno, ao seu cliente, corra com dor, faça? Claro que não, óbvio que não, né? Mas ali já não era mais a profissional, ali é artista, é a corredora. Tá fazendo ali um mexão ali, né? Pra que todo mundo consiga se movimentar. É uma mistura também. Tem um outro lado também, Alex, sabe? Que eu digo o seguinte, é muito vinculado ao que eu comecei retratando, que você é escolhida por uma profissão. Eu não retrato a minha profissão como profissão, porque eu amo muito o que eu faço. Então, todos os dias quando eu acordo, além de agradecer pelo dia que está acontecendo, eu agradeço por estar fazendo algo que me dá muito prazer. Sabe? Eu não fico pensando que dia é minhas férias, será que o dia não acaba? Será que vai terminar? Ai, já deu dia de sexta é minha folga, né? Hoje é minha folga. E aí, já deu a quinta? Vai acabar a quinta? Vai vir a folga? Eu não tenho isso. Eu sei que aquilo vai acontecer. Então eu não estou à frente daquele tempo. Eu sei esperar aquele tempo acontecer e vou desfrutando do que eu estou vivendo. Então entrar no meu estúdio e dar a aula das 7 da manhã até as 20h30 da noite, eu tenho consciência do que eu tô fazendo ali. E eu amo o que eu estou fazendo ali dentro. E ali, sabe? É o seu ambiente, ali total, né? Total, exatamente. Você se conecta com tudo ali. Exatamente. Então, assim, é um doar-se com entrega, sabe? Com a sua alma, com o que você tem de melhor, na verdade. Antes mesmo, Dan, só pra corroborar o que você tá falando, antigamente, nós, quando tava na docência, né? Aqui ao lado, no curso, nós, eu e minha esposa, a gente chegava aí 6h30,
Sim. só saímos 22 horas Sim, dando aula. sim. Repetidamente ali, aluno entrando, saindo. Saindo, entrando. Saindo. Na mecânica, a gente, né? a gente só chegava em casa às 22 horas. Então, assim, por 17 anos foi essa pegada aí. Caraca. isso- Quando veio a pandemia... Que mudou a vida de um monte de gente, inclusive a Exato. minha. E aí, você falou uma coisa bacana, essa questão da sobrecarga. Sim. Aí a gente vem nessa pegada dos amigos que correm, que não foi muito diferente dos momentos que vivíamos aqui dentro, preso sim, em sim. sala de aula. Sim, sim. Vivemos insistentemente, né, nos ambientes de corrida, falando Sim. com pessoas, falando com você, falando com muitos atletas, fizemos muito por muito, divulgamos muito Sim. e a todos. E aí chega um momento também da gente dizer assim, vamos selecionar melhor as corridas que queremos estar. Exata, pronto, Alex, você entrou num cunho Não é verdade? maravilhoso, cara. Quando eu entrei na corrida, exatamente pós-pandemia, que na verdade hoje ele é um grande aluno, né, Geraldo, ele me apresentou a corrida, na verdade, ele me inscreveu na minha primeira corrida. E eu não corria, porque o meu laudo médico dizia, Daniela, você pode fazer tudo, né, ortopedista dizia, você pode menos correr. Correr nunca na sua vida, porque é impacto, entendeu? Ou seja, isso vai acabar com você. E quer que eu te diga bem a verdade? Eu estou dentro do processo da fisioterapia. Eu não exerço a fisioterapia, tá? Eu fiz ela, mas eu não exerço ela como fisioterapeuta, porque a minha gama, o meu olhar, ele é outro, sabe? Entendi. Eu não trato os meus alunos como paciente. Eu trato os meus alunos como alunos, sabe? Porque exatamente eu vim de um outro caminho. Então, a fisioterapia só veio abrir um leque de conhecimento, sabe? Pra você entender assim. Eu recebia muitas pessoas lesionadas, muitas pra conhecer pessoas. também a fisiologia, claro, né? Com certeza. Assim, muitas pessoas, não só lesionadas, mas porque uma grande questão aqui, eu tô falando e ao mesmo tempo interrompendo, porque a gente vai dando o link. É. Hoje, a maior doença da gente, ela não está no físico, ela está no nosso emocional. Emocional. Tá? Eu recebo muitas pessoas hoje com diversas doenças emocionais, psíquicas, sabe? E as pessoas têm síndrome do pânico, as pessoas estão apavoradas com o que está em volta, ansiedade, tremor, sabe? Medos, são muito medos, muita coisa. E isso gera a dor. É isso que gera. E eu vou ser ainda mais profunda. Quando eu estava na arte e quando eu tive a minha primeira crise, existia um laudo, óbvio, mas o que me levava para aquilo ali era exatamente não só uma sobrecarga, mas eu estava doente emocionalmente. Eu estava dentro de uma profissão que eu amava, mas eu já não queria, sabe quando a sua alma, o seu espírito já não deseja mais aquilo, exatamente. Porque, Alex, era um mundo que hoje também eu vou botar um pouco em paralelo com a corrida. É o mundo do ego, né? A arte, a dança é o mundo do ego. É um mundo que você não se vê no espelho, você não se reflete. Você tá sempre vendo o outro. Exato. Sabe? Existe uma competição acirrada. Uma competição que se você não tiver um cuidado tremendo com você, você se magoa, cara. Exato. Porque tem eu tive um período que eu fui bailarina dentro da Universidade Federal, tá? Existia um grupo GDC e eu era a segunda bailarina da bailarina principal. E aí tinha uma sobrecarga naquilo, de tipo assim, ela era bailarina profissional, a que tava ali e que ia estar em destaque. Então o que acontece? Tudo que ela fizesse tava em excelência, correto? Quem viesse depois para cobri-la, a imagem tinha que sobrepor aquela excelência. Sabe? Tinha que dar algo mais. E aí, amigo, você entra com dor de barriga, você entra com dor no interno, você não consegue desenvolver o que é realmente aquilo, sabe? E aí, graças a Deus, eu encontrei uma professora específica naquela época que chegou pra mim e fez assim, Dani, você tem que entender qual é a sua dança. Quem é você? Então, assim, esqueça o que fulana faz, porque fulana tem uma perna de 180 graus que bate aqui e a sua bate aqui. Então, leve a sua alegria, leve a sua graciosidade pro movimento e simplesmente seja você. Alex, aquilo foi, sabe? Libertador. Libertador, amigo. Deixa eu lhe dizer, assim também foi a nossa história. Quando nós começamos com Amigos Corre, nós nos pautávamos
dentro do espectro de outras pessoas, né? A pessoa falava aquilo, eu só retransmitia. O Instagram dos Amigos Corre só refletia o que várias Outros pessoas faziam. faziam. Só que em dado momento, você percebe que tem pessoas que elas acabam acampando no seu... aquele negócio que você tá, que não era um negócio, mas aquela Sim. ideia que você tem. Sim. E elas começam a dar direcionamento. Sim. Então, quando está alinhado ao pensamento, tá Sim, tudo ok. Mas massa. quando você diz assim, não é bem assim, e não tem ninguém para fazer um contraponto, para Sim. refutar uma ideia, aí Sim. eu tive que vir e dizer, calma, vamos botar, ó, vou apagar essa luz, vou apagar essa luz e isso, vou tentar perfeito. emitir a minha Isso, própria luz, perfeito, a minha perfeito. própria ideia, entendeu? Então eu Isso. tive que abandonar a vida do outro, de Sim. querer parecer com o outro, ou de querer Perfeito. só ver o outro para dizer Isso. assim, não, estou aqui e vou fazer o meu. Perfeito, entendeu? perfeito, Então, por amigo. essas que a gente, eu entendo perfeitamente essa questão quando você diz, poxa, você está à margem, você está ali em substituição a alguém Sim. que é a cadeira. Sim, Aí sim. você tem que vir Vi. e suprir aquela... Exatamente. Até porque tem um grande detalhe, né? A gente vive num social e vamos ser muito honestos. A nossa sociedade ela é muito cruel. Ela é cruel com tudo, né? Porque assim, se você tem uma ideia de que aquilo é uma excelência específica, né? E vamos levar para a corrida, você vai estar sempre fazendo uma comparação, sempre Isso. um paralelo, Exato. para que aquilo seja, não, fulano não é tão assim, não, É. porque não é igual a nisso aqui, não, você É viu o isso. pace de fulano? É Você isso. viu quanto ele corre? Não, ele tem amplitude na perna, não É. tem, ele não tem postura, ele não sabe correr, ele não. Um exemplo, sabe? Então eu vou te trazer agora pra Não, dentro mas do é um exemplo, universo da é um corrida. exemplo que realmente É. a vida de quem tá no Instagram, pelo menos. A vida do Instagram é assim, viu, gente? Você quer estar na melhor foto do Instagram. E, menina, eu tenho um contraposto nisso aí, porque minhas alunas mesmo falam o tempo todo, rapaz, cuidado com o Dani, porque eu não olho foto e não quero saber como foi que a foto saiu. Primeiro porque eu quero sentir a emoção do que aquilo vai me proporcionar quando eu ver, né? E quando eu ver vai ser quando eu postar. Isso. Então, do jeito que tiver, amigo, vai ficar, porque pra mim é o instante que Qual vale. a maior crítica que eu recebo? Que eu posto tudo que chega até a mim da Exatamente, forma que que está. chega. Agora, pô, se não é a melhor foto, se não é sua melhor foto, não foi sua melhor, seu melhor perfil, Tá. Aí poxa, eu não sou Sou eu fotógrafo. agora que vou te questionar isso, porque eu falo muito isso pras pessoas. E o que é o melhor? O que é o melhor? O que é essa perfeição que não existe, amigo? Sabe? E eu vou te dizer com linha. E assim, o que é essa linha? Porque o meu perfeito não é o seu perfeito. Exato. E eu vou ser ainda mais clara, eu não tenho perfeito. Porque no dia que eu alcançar a perfeição, já tô na hora de partir. Eu não tô mais aqui. Sabe? Então, essa frase, né? Seja a sua melhor versão. Meu amor, na hora que eu encontrar minha melhor versão, Me abraço fui embora, com ela e de repente fui embora. você com a já virou bichinha. uma borboleta Já mesmo. foi, sabe? Então, assim, por quê? Porque, na verdade, você tá numa batalha, numa construção e reconstrução diariamente. E os seus valores é pra você, né? E a corrida, como a dança, eu me deparei com isso dentro da corrida. Aí, eu me veja, deparei aí com essa 2022 condição. você começou. Foi. Aí eu comecei, na verdade, assim, como eu te falei Nós lembrávamos eu sou dessa coisa. Pega aqui o troféu para que eles vejam. Foi aqui que nos conhecemos. Foi aqui onde tudo começou praticamente, né? Amizade. A amizade. Amizade, Mas porque aqui já minha, tava... A minha aqui foi primeira 2022. corrida foi a da Polícia Civil. Eu também. Pois é, foi a que foi a primeira. primeira corrida de 2022. Exatamente, foi a minha Exato. primeira corrida. E foi ali onde eu vi o que era a corrida, ali me maravilha. Eu disse, não agora, sai mais. quer que eu te diga uma coisa que foi muito engraçado? Eu corri, mas não corri. Aí as pessoas dizem, como assim você correu e não correu? Eu corri porque isso era a dinâmica do processo, mas eu não estava ali, amigo. Aquele espaço da orla era um espaço pelo qual eu fazia a minha prática de atividade dentro do Covid. Então, era um filme que passava. Eu chorava, eu pulava, eu cantava, eu ouvia a música. Então, assim, eu estava extremamente emocionada, sabe? Então, o caminho inteiro, se você me perguntar quem passou, quem não passou, quem estava, qual foi o carro, eu não tenho a menor ideia. Porque, assim, todo o meu espírito, ele não estava ali naquele momento. E por incrível que pareça, foi o menor tempo de 5 km da minha vida.
Mas ali você tá se encontrando também. Ali Também. foi a primeirinha. Calma, Também, jovem. também. De lá pra cá já se passaram muitas águas de março. Muita. E aí, o que acontece? Essa chegada na corrida, eu já tinha toda uma experiência de trek, né? Porque eu venho do trail, eu venho exatamente do trek. Eu amo a trilha. Eu gosto da travessia longa, eu gosto desse contato com a natureza, dessa conexão. E isso se estabeleceu mais ainda, exatamente, eu dentro do método Pilates, quando eu comecei a buscar essa questão da meditação, essa questão de uma alimentação mais saudável, sabe? De encontrar com o meu corpo, de entender as minhas fragilidades, sabe? Do que eu já havia feito, eu não tinha como voltar para trás e não queria, porque assim, eu sou uma pessoa que eu penso que tudo que aconteceu tinha que acontecer. E tudo que nos acontece é para acontecer. Porque isso vai nos fortalecer e ali tem um aprendizado para tudo, na verdade. Sabe? Fruto de suas decisões. Total, exatamente. E aí, com isso, dentro da corrida, meu primeiro ano, todo final de semana a Dani tava nas corridas, né? Todas. A pessoa virou assim. E lá nos encontrávamos, porque estávamos também em todas. Todas, não é, amigo? Não era primeiro isso? ano. Foi uma loucura. E aí, esse daqui foi o meu primeiro pódio. Foi muito engraçado, porque assim, tinha uma dinâmica pra essa coisa de pódio. Ecotreino, e eu viu, não gente? tinha, Estela Mares. eu não tinha dinâmica nenhuma nesse pensamento. Ou seja, eu não tinha esse foco, esse direcionamento, sabe? Eu tava ali porque a areia tem uma identificação, porque o mato me identifica, porque o cheiro de terra tem uma relação comigo, sabe? E aí, assim, abriu a porteira e vai, meu irmão. Além do lugar, né? O lugar extremamente exótico. Lindo. Poxa, perfeito pra fazer E a melhor parte, amigo, veio a chuva. Foi. Eu sou a mulher das águas, Foi isso cara. mesmo. E aí veio a chuva Isso. e fez, assim, aquela corrida ser brilhante, Foi, sabe? foi ótimo. Quando o povo diz assim, foi pódio, é primeiro, não sei o que. Menina, olha, foi uma coisa assim linda. Caiu Mas- como um presente, né? Isso. Juntando. Exatamente, Tudo mas de- não era especificamente o pódio, mas era dizer assim, nossa, como você é capaz, sabe? Você com tudo Ali isso. ele despertou Amigo, um peguei esse troféu potencial. aqui, tirei a fotinha e mandei pro ortopedista. E aí Tome! Distraído. disse, doutor, tô correndo. Aí ele, Daniela, Você é falei, louca. tô correndo. Mas é isso, eu entendo eles e concordo com eles. Na verdade, amigo, a corrida, ela te leva para um outro lugar, né? Ela te dá um prazer, né? Assim, é muito neural, na verdade. A gente tem mesmo essa questão da recompensa. E é uma recompensa, você tem as recompensas que vão acontecer lá na frente, mas elas te dão uma recompensa imediata, dentro da corrida, para quem sente a corrida. E aí é o que eu digo também, a mesma coisa que vai acontecer comigo na dança. Qual é a sua corrida? Tá na corrida por quê? Tá na corrida pra quê? Qual é o seu objetivo? Exato. O que você quer com ela? Então, no meu primeiro ano, eu não tinha noção ainda. Eu só queria estar ali, naquelas competições. Adorava e foi maravilhoso, porque conheci uma imensidão Uma de experiência, pessoas. né? Foi uma coisa linda, sabe? E já no meu segundo ano, eu já tinha uma outra perspectiva sobre a corrida, sabe? E comecei, eu já tava peguei alguns pódios e tal, aquela coisa toda. E aí, teve uma hora que eu mesmo, comigo mesmo, sabe? Eu parei. Tá na hora de falei dar um assim, freio, né? Isso, eu comigo. Cheguei e disse assim, não, peraí. Tira aí, por favor. Oi. Não, tira aí só o... Mas tá gravando. Tá de boa? Tá de boa. Não, pode tirar. Pode tirar. Tá de boa? Tá ótimo. Pronto. Então, teve um. Volta, sempre volta. Foi? Teve um momento que eu tive que entrar em conexão comigo, exatamente com aquela Dani. Tá mudo? Não. Voltou. Oi? Já tô falando aí, voltou. Voltou? Tamo junto. Vamos Tá lá. que tudo acontece. Vamos lá. E aí, o que acontece? Você chega pra você mesmo e cai a ficha. E eu tive que me fazer essa pergunta, Daniela, peraí, qual é a sua corrida, cara? Você tá fazendo o quê? Sabe, qual é o seu objetivo com isso aqui? Você quer ir todo final de semana correr? Você tá competindo com quem nessa brincadeira? Exato. Sabe? E aí eu comecei a trazer esses questionamentos pra mim. E aí comecei a frear.
não vou para mais aqui, não vou para ali, não vou para isso, não vou pra Causa aquilo, uma, né? tararã, sabe, várias coisinhas. E ao mesmo tempo, no outro ano, eu mesmo disse, vamos brincar de se desafiar, vamos pro 21. Porém, eu falei, comece a trazer o 21 para outros horizontes, para outros lugares. E aí eu fui para Porto Seguro, né, fazer a meia maratona de Porto Seguro. Depois fui fazer a maratona do Rio como meia maratona, né? E iria para Salvador, aqui, a maratona Salvador, também com 21. Mas não fui, porque no meio desse processo, eu fui celebrar, que agora em outubro eu celebro o dia exatamente do professor, porque é a minha primeira profissão. Então eu celebro, eu fui para o Chile, tive uma queda no Vale Nevado e rompi minha panturrilha, né? Tive um rompimento. Mas, Alex, é muito engraçado, porque assim, eu tava super me divertindo, a panturrilha foi lá e rompeu. Aí eu fiquei no chão, comecei a fazer meu bonequinho de neve. Aí o cara da agência fez assim, ô Dani, você não tá mais coisando? Eu falei assim, não. Ele, por quê? Eu falei, porque eu não consigo nem levantar daqui. Ele, o que aconteceu? Eu falei, eu caí. Aí ele fez, mas mulher, eu falei, mas eu tenho que esperar o tempo que todo mundo vai descer, porque tem um monjinho pra poder descer. Eu tenho que esperar o tempo, vai adiantar eu gritar, tô morrendo, tô com dor. Não vai alterar nada, absolutamente nada. Então eu resolvi ficar aqui conversando, sabe, com a natureza, com o gelo, eu. A menina é Sabe? tirada nos 300. Porque não tem, amigo, o que você não dá jeito, não vai ter Não saída. vai ter jeito, não, é. Eu tinha que esperar e O que não tem remédio, remediado remediado. está. Exatamente. Depois descemos, aí me levaram para o posto, viram, tem um rompimento e tal, e a dor ali comendo no centro. Enfim, cheguei em Salvador de cadeira de roda, achando o máximo, me distraindo, brincando, porque eu tento levar a vida dessa forma, Alex, sabe? Deu aquilo, aconteceu aquilo, faz o quê? Faz o quê, amigo? Agora Sabe? eu acho assim, Dani, você falou uma coisa importante nessa questão do... Você começa super empolgado, todos irão Sim. passar por isso. Olha só, Sim. muitos Natural. acabam até abandonando o esporte. Se frustram, acham que é impossível melhorar sempre a performance. Olha o Nilo aí, que também era gordinho, teve aqui, passou por aqui, deu testemunho dele dizendo Sim. que ele parou de beber, fez a modificação toda da vida Sim. dele, abriu mão de outras amizades, Sempre. refez Você outras. vai renunciar, Exato. sempre. E aí, ele está hoje, é competitivo, consegue fazer aí as provas traçadas por ele. Mas onde eu quero chegar é justamente nessa reflexão feita após o primeiro ano, após essa empolgação. Isso, essa empolgação. Que aí você vai agora fazer a dosimetria Exatamente. correta para aquilo que o seu corpo suporta Isso. e aquilo que realmente você quer, aquele seu anseio, né? Isso. Aí Que eu acho que é o mais conflitante, é isso. eu já desejava aumentar a quilometragem, né? Eu desejava sair do que era o rápido, né? E muitas pessoas chegavam pra mim, várias, diziam, Dani, você é corredora de 5km, investe nisso aí. Por quê? Porque eu tenho esse, né? Esse essa coisa. Essa E o que é o explosão. Essa explosão. Eu sou uma pessoa mesmo, é uma dinâmica física, né? É fisiologia. A minha fisiologia é aquela que você vai, explode, e aí as pessoas começaram, não, você tem que investir nisso e tal. Aí eu comecei a me perguntar, é o que o outro me vê ou é o que eu desejo? Desejo, exato. Sabe? Porque assim, legal, eu poderia continuar ali, crescendo, e aí exatamente pega um pódio aqui, pega um outro pódio, mas e aí? E é aí? isso? Isso, né? Sabe? Tipo, porque eu acredito sim, existe um corredor específico para aquilo ali. E eu acho maravilhoso. Eu trabalho com 2 corredores profissionais, né? Edna Gregório, E Júnior Júnior Cavalcante, de excelência. Todos 2 estão lá no meu Pilates, exatamente na condição de melhorar a estrutura fisiológica deles para ter a longevidade dentro do esporte e dentro da vida. Isso é fantástico. Esse é o objetivo deles. Paralelo, eles têm um trabalho, têm uma segunda renda, tem, mas aquilo ali é a grande visibilidade da vida deles. Isso. E não é a minha. Né? Exatamente. Ou seja, eu queria mais. E o que é o mais? Não é o mais do rápido do 5km. Eu queria quilometragens maiores. Eu queria desafios dentro do meu físico e dentro de um físico repleto de patologias. Deixa eu lhe dizer, fazendo uma analogia com o que você está falando, eu lembrei aqui agora que assim, antigamente, né, quando meu irmão chegava assim, falava assim, Alex, você quer aprender a andar de moto? Sim. Porque eu pegava uma moto, parecendo um Louco. asa domável. Ele disse, rapaz, você vai entender o que é moto quando você pegar uma moto e você
curtir o momento ali da Cara, moto. Então, perfeito. assim, na corrida, Perfeito. chega um momento que você só quer Isso. atingir aquela velocidade. Eu também estou nessa Isso. transição. Eu antes, por conta da blogueiragem, eu decidia fazer 5 km, porque dava tempo eu Sim, voltar voltava. e ainda pegava o pessoal ali Você dos me pegou 5. várias vezes. Dos 5 ainda pegava os 10. Só que agora o foco tá em outro ponto. Aham. Eu agora decidi, né, que eu tenho que me divertir também Sim, com a corrida. Né? importante. Né, vi muito, assisti muito a diversão de Sim, pessoas sim. e agora eu quero me divertir. Então, Perfeito. aí tô saindo dos 5 para os 10. Então eu entendo Perfeito. perfeitamente essa questão dessa decisão Isso. de dizer assim, não, peraí, eu preciso curtir isso É, aqui. E se o exatamente. resultado vier, Massa. Tá ótimo. Exatamente. Tanto que eu fui pra minha primeira meia e é isso, a gente é desafiadora conosco. Eu penso sempre isso. Seja com você. Não olhe pros lados, cara, sabe? Porque assim, a vida de Alex, a vida de Mariazinha, de Francisco é a vida deles. Cada um tem uma logística, cada um tem uma organização, um planejamento, desejos, sonhos, é individual. São corpos completamente diferentes. Então, assim, não vai se medir pelo que está do lado. Se meça por si. Por si mesmo. Sabe? Então, assim, qual é a sua organização? Que horas você consegue correr? Eu corro na madrugada, Alex. Amo correr na madrugada. Mas também é uma questão de logística, sabe? Poderia ser no meio do caminho entre as aulas, poderia, mas pra mim se torna mais cansativo. Eu já acordo na adrenalina que eu acordo, porque eu acordo com adrenalina, e vou fazer meu treino 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, sabe? E para fazer os longos dos longos para as ultras, a coisa foi pancada, irmão. Eu acordava punk. 3 horas da manhã, sabe? Pra Então, encaixar assim, pra encaixar o volume, e a dentro rotina da de semana, trabalho. que 7 horas eu tinha que estar dentro do estúdio. E assim, eu não chego às 7, eu chego um pouco antes das 7, porque a gente tem que abrir tudo, a gente tem que deixar tudo acessível para o aluno, sabe? Então requer também uma questão de responsabilidade. Você quer o esporte dentro da sua rotina, sobretudo, quem banca meu esporte é o meu trabalho, Exato. né? Então... E por falar no seu trabalho, Ah. gente, olha só, nós esse bloco aqui que nós estamos iniciando com a presença de Dani é justamente para falar um pouco mais sobre saúde do atleta, sobre movimento. Então, vamos adentrar aqui uma parte específica sobre a questão do seu trabalho. E aí também a gente pode estar sempre Sim, pincelando para a questão da corrida, né? Porque certo. Neste caso, a primeira pergunta que lhe faço é justamente essa, vinculando os dois esportes, né, o esporte com a prática do Pilates. Certo. Queria que você definisse o que é o Pilates mesmo, Sim. certo? Como técnica, como uma proposta de fortalecimento, o que seria Isso. o Pilates dentro dessa área de recuperação que está próxima da fisioterapia, Também, né? Está próxima também. de todos esses Isso. da própria academia de que o pessoal vai lá fazer fortalecimento. Eu ouço diversas coisas e o Pilates está sempre inserido. E há uma tendência da compreensão que para o corredor o melhor fortalecimento seria Pilates. Então, olha o que é, Vou vestir a camisa, amigo. olha o que é. Você falou que o Pilates no passado era só acessível à elite e que foi universalizando os seus Isso. professores, foram atingindo as camadas mais baixas das sociedades. E aí é que está. Hoje havia-se a compreensão que a academia era o centro de fortalecimento. E o que nós percebemos quando abrimos os Instagrams, quando conversamos com pessoas, até mesmo fisioterapeutas, eu vejo que há uma tendência ao método Pilates. Então eu gostaria que você discorresse sobre isso e sobre o aspecto sobre que ponto, né? Por que o atleta tem que fortalecer e por que o Pilates está dentro desse espectro de fortalecimento. Olha só, o Pilates trabalha força, resistência, flexibilidade e mobilidade. É uma técnica global que trabalha o corpo como um todo.
Claro que vão existir pessoas que vai ter uma patologia específica e ela vai associar com uma reabilitação direcionada para uma fisioterapia. Ou até mesmo associar com uma quiropraxia, que são trabalhos de realinhamento postural, né? Eu tô sentada aqui conversando com você, eu tô sentada sobre os isquios, né? Os ossinhos do bumbum. A gente não deve sentar assim. Pois é. Rosângela já se consertou umas 3 vezes. Ela já se consertou ali no sofá, porque o sofá abraça. E na verdade, quando a gente não senta de uma forma com a postura adequada, a gente dá exatamente o lugar errado das nossas vértebras, né? Então, a Ró, ela estava sentada sobre a bacia. Ela estava fazendo um movimento côncavo na bacia. Então, quando você senta e você faz isso aqui nela, é a mesma coisa que se você tivesse assim. E ninguém anda assim. Ou seja, a gente precisa que coloque na sua imaginação que você tem um fio de prumo puxando você para o teto, né? Então, sua cabeça é o seu pilar. Eu costumo dizer para os meus alunos, até na brincadeira, quem faz pilates é metido. Ó, abre o peito e diz, eu faço pilates. Então, traga de cara seu plexo solar, sabe? Abra e acione toda a sua musculatura do seu core. E onde está o nosso core? Não é só a região do abdômen, né? Muitas vezes se retrata o core e as pessoas pensam logo é o abdômen. É a região do quadril junto com o seu abdômen, tá? Então, por que que hoje o Pilates tem sido visto para muitos dentro da corrida e diversos outros esportes, mas eu vou especificamente falar da corrida, porque nós trabalhamos com elementos direcionados a movimentos específicos para determinados grupos musculares. Então, vou te dar um exemplo. O corredor, ele tem uma amplitude de perna na sua passada, né? A marcha tem isso aqui. E ali, a gente está trabalhando o elipsoas, o músculo da marcha do corredor. Então, ele precisa ser alongado. Pessoas. Isso, elipsoas. Elipsoas, E eu brinco com o meu povo dizendo, vai fazer o pessoas, vai fazer o pessoas. Ele, que é essa pessoa, pro? Que é essa... Vá tratar essas pessoas. Exatamente. Então, é o alongamento muscular específico pelo qual a gente não tem muitas vezes a noção de que tem que estar sendo alongado aquilo ali. Então, tanto dentro do maquinário quanto na parte do solo do Mat Pilates, a gente vai alongar muito essa área, porque tende a encurtar. Do mesmo jeito que você alonga na passada, você tem uma flexão subsequente, tá? Você tem uma extensão e uma flexão, uma extensão e uma flexão. E com isso, a gente também tem uma contração do glúteo. O glúteo é o percussor maravilhoso da corrida, amigo. Bumbum, viu, gente? Minhas maçãzinhas. Pois é. É por isso que eu me machuco tanto que eu não tenho Porque bumbum. lá está o nosso piriforme, tá? E o piriforme tende a inflamar. Ele tende a inflamar porque o que é a corrida? É contração. É o tempo, você tá em ato de contração o tempo todo, certo? Então comprime o piriforme. Tipo, eu tenho muita compressão do meu piriforme e eu preciso bastante desobstruir a área do meu glúteo e ao mesmo tempo reforçar o meu glúteo máximo. Sabe? Porque eu preciso muito dele. Mas, lembrando que eu tenho hérnias, o que que acontece? Vai pegar e desencadear o meu ciático. Então, as coisas estão vinculadas, sabe? Por isso eu digo que o método Pilates, ele se torna uma cura para quem tem patologias, no meu caso, e o ortopedista vai dizer, Dani, não corra porque a corrida dá impacto, esse impacto piora exatamente essa questão das vértebras na coluna, só que esquecendo ele ou qualquer outro, que você tendo o método Pilates vai ser a sua reabilitação. Mas aí me ocorreu, você está de alguma forma buscando fazer prova o seu corpo quando o médico diz não corra por conta de patologias. Isso. E aí você diz, eu tenho um Pilates que vem... Isso, exatamente. Me dá me dar essa permissão. E eu canso de fazer postagens, Alex, dizendo exatamente isso. Ele é o meu medicamento, sabe? Quando eu comecei os longos, eu encontrei várias pessoas dentro do longo, e não só um longo de 21, porque depois eu fui pro 42, né? Eu encarei a maratona, e depois encarei uma segunda, e encarei uma ultra, e depois encarei a minha segunda ultra. E imediatamente as pessoas diziam, toma isso aqui, toma isso aqui, toma isso aqui, e eu sou da área. Né? E aí eu dizia pra mim mesmo, cara, se eu tiver que manter a corrida na minha vida, tendo que tomar os analgésicos, anti-inflamatórios, sabe? E chegar um corticoide e etc, etc,
eu tô totalmente fora do que eu tenho como perspectiva de movimento na minha vida. Aí sim, eu vou chegar pro meu ortopedista e dizer, doutor, o senhor tem razão, eu não posso correr. E aí, Alex, a corrida, exatamente entrando, né, na corrida e retratando também o Pilates, ela veio como um desafiador, sabe? É como se, assim, eu estava aposentada do meu critério pessoa, não profissional, aposentada do meu critério pessoa, artista, esportista, e a corrida veio me ressuscitar, me renascer novamente. Eu pude entender que ali eu podia novamente desfrutar dessa dopamina incrível, sabe? De botar pra fora, de pôr uma adrenalina, porque pra mim é como uma cortina se abrisse, o espetáculo vai começar, sabe? E aí, se eu não tenho o método Pilates na minha vida, não tem espetáculo que comece. Deixa eu lhe perguntar, você falou uma coisa interessante, essa questão de espetáculo. Já não é a primeira vez que você faz essa referência. Sim. Como... Só que assim, eu percebo que quase todos que se envolvem com as redes sociais, Sim. né, com o tal do Instagram, de fazer ali suas fotinhas, Sim, tudo, sim. acaba, de certa forma, também negligenciando treino e suas participações. Eu vi que você deu uma diminuída. Tanto é que eu lhe questionei. Você Foi. Tá por onde, Você tá menina? por onde, Aí eu, Dani? De repente eu disse, ela deve estar me procurando talvez lá no Instagram que tá bloqueado ainda. E eu falei assim, será que ela não viu o nosso trabalho lá de cá? Aí eu falei assim, não, você está ativa? Você me disse, não, tô. Totalmente. Sigo, mas eu sigo com meus treinos. Isso. E aí é que está. Será que essas pessoas... Você acha que isso é para todos? Como assim... Dá para fazer as duas coisas? Dá para ser o artista que vai estar ali fazendo, Sim, gerenciando aquela sim, rede social sim. e ainda gerando performance? Amigo, isso vai depender. desafio, né? Isso vai depender do estilo da pessoa, né? Do estilo de vida da pessoa, de como a pessoa é ou não é, esse tipo de dinâmica. Eu realmente adoro as redes sociais, eu adoro o Instagram, eu adoro a brincadeira que tudo isso proporciona. E ao mesmo tempo, eu treino. O que aconteceu de Dani não estar mais dentro das corridas? Porque 2 anos, né, seguidos, eu escolhi fazer as rodagens altas. Então, eu escolhi 2 provas-alvos, uma maratona e a ultramaratona, certo? Então, para isso, eu me dediquei o ano inteiro especificamente para aquilo. E a mesma coisa que aconteceu agora. Eu acabei de fazer, eu fiz primeiro a minha maratona, que foi a de Manaus, né? No início do ano, na verdade. E depois eu dei uma pausa de 15 dias e recomecei os treinos para poder ir para o meu treino. E no meio disso surgiu uma ultra, que foi 60 de areia dos Brutos de Estela. E aí eu fiz a ultra e depois fui pro meu treino a La Mission. Ai, olha ela, lindeza! La Mission. Maria. Já falamos sobre isso. Só um instantinho. Você tá com problema na rede, não, né? Eu acho que era aqui. Não, aqui não, mas aqui estamos todos nela. Quem? Qual? O meu celular não está. Não Ah, está? sim, aqui tá na live. Na rede não, tá no meu particular. Ah, entendi. Entendeu? Deve na tá- rede não tá. Na verdade deve estar no dados móveis, mas não tá no Wi-Fi. Isso não quer dizer. É. Aí. Mas tá batendo certo o negócio aqui, né? Mas Tá ao vivo acho que direto. eu não tô com nada. Meu Deus do céu, aí você vai ter que aguardar, né, jovem? Só você abrir aí, Abrir o quê? liberar o acesso. Não, você pode aguardar, né, minha filha? Você é adulta, você pode aguardar sim. Sim, mas vamos lá. Então você olhe. Vamos lá, eu vou ver. Vamos lá. Pô, parou a live pra isso, pelo amor de Deus, aguarde. Só um instante. Aí só Sim, concluindo, sim, aí Alex. você fez a La Mission. Aí eu fiz a La Mission. Então, quando eu terminei agora a La Mission, eu tô de férias agora. Entendeu? Então, nesse processo que você escolhe as provas longas, você tem um trabalho de treinamento muito grande para essas provas longas, sabe? É diferente da prova curta. Então, eu não tô indo mais para as provas de Salvador. Eu não tenho ido mais para as provas aqui, entendeu? Semana que vem vai ter a Maratona Salvador. Eu vou lá pra resenha, pra brincadeira, pra curtir, pra filmar a assistir o galera, evento, né? pra assistir, Muito pra bom. prestigiar. É a maratona da minha cidade, sabe? Então eu vou sim, com certeza. Estive na semana passada agora na de Bel pra brincar, pra pular, me divertir pra caramba. É, isso eu ia até fazer esse comentário, né? Porque normalmente o pessoal compara mal. Ah. Gente, a corrida 100% Você foi uma corrida privada, não é isso? Um ambiente privado. Sim. Em que ali se ofertava após a A competição competição. uma Isso, um festa. evento, é. Então ali se teve a ideia
de fechar e dizer, não, ó, Isso. quem correu, Isso. quer curtir, entra e Isso. vai. Diferente das corridas que são tradicionais. Isso. Que lá está aberto ao público, lá Isso. todos são bem-vindos para assistir, para acompanhar seus familiares. E não há essa distinção e tampouco esse cerceamento, a não ser na utilização do pós-prova, porque é Isso. cotizado para quem está na prova, Isso. né? Alex, o que eu penso é o seguinte, a gente tem que aprender a reolhar a vida por vários ângulos. Quando às vezes, sabe aquele velho ditado, por exemplo, eu faço meu mingau de aveia, eu não uso leite. Aí a gente cresceu aqui dizendo que mingau tem que ser com leite. Quem te disse que mingau tem que ser com leite? Sabe? Eu faço meu mingau com a minha água de coco, eu faço meu mingau, por exemplo, com leite de castanha, eu faço com leite tradicional, sabe? E aí o que acontece? É aquele velho ditado de que tem que ser sempre igual. E aí quando vem algo inovador, diferenciado, nós temos sempre o hábito, é humano, né? Da crítica. E sempre estamos numa crítica negativa. É difícil a gente perceber as coisas benéficas daquilo. Porque eu penso assim, aquilo que você não gosta ou que você não quer, não faça. Não vá. Então, se eu disse a você no início que eu corri um ano inteiro, 5 km, 10 km, que foi maravilhoso, tô agora correndo 5 de novo, um exemplo que eu quero te dizer, mas eu não tô investindo numa corrida de 5 km, é uma escolha. É uma escolha. Certo? Então, se é uma escolha, eu não estou indo para as provas de 5 km. Correto? Correto. Então é a mesma coisa. Ah, eu vi a estrutura de Bel. O que é que a corrida de Bel 100% está trazendo? Tá trazendo 2 mundos. O mundo do esporte e o mundo da noite. É. Porque a noite é onde você tem exatamente o show, o espetáculo, a bebida. Ah, mas a corrida, um monte de gente não corria. E Vai mudar. tirou a pessoa do sofá. É. Tirou a pessoa da condição da inércia, Isso. de não estar fazendo nada. Então, no meu olhar, eu estou sempre tentando ver o lado positivo Tem das um coisas. apelo de ser a questão de, é porque é o cantor, o ídolo ali, Sim. que vai atrair Isso, pessoas. mas aí você veja, tem que ter alguma coisa para atrair Exato. alguma coisa. Um exemplo, a Feira de São Joaquim te atrai por quê? Porque te traz frutas, legumes, Num valor frescos, acessível, num muitas- valor acessível. Você vai pra lá. Outros lugares vai te levar a outras questões e assim sucessivamente. Isso. Meu amor, você só vai pra corrida 100% se ela dialogar com você. Se ela não dialogar com você, você não vai. não é por... Da mesma forma que tem eventos de corrida que ofertam para aquele público bebidas e outros. Sim. Perguntar, você concorda? Tá. Aí é uma história. Mas eu não posso falar pelas pessoas que ali Sim, estão claro. e que gostam Exatamente. daquilo. Não posso falar. Claro que não. Né? Porque eu sei, porque A assim, corrida foi extremamente organizada para 7 mil pessoas, como disseram que tinha 7 mil pessoas. Isso. Alex, foi uma organização que eu já participei daqui da Maratona Salvador 2 vezes. Não chegou a organização da Maratona Salvador. muito embora seja o mesmo organizador, né? Abafa o caso. Mas aí, meu irmão, cada um no seu quadrado. Cada um no seu- Do que tá botando no bolso. É, Abafa o caso. Vamos voltar ao Pilar, deixar o Bel lá tá rico. Pois né? Qual o papel da prática do Pilates para o corredor de rua? Qual é o, assim... Todos os benefícios possíveis que você acreditar. E aí você diz assim, porra, Dani, como assim? Você vai ter um ganho de agilidade, você vai ter um ganho de mobilidade, que técnica nenhuma vai te proporcionar isso, amigo. Isso é uma grande verdade, porque são exercícios específicos, são exercícios que também estão vinculados a estudo do desenho do animal, de como o animal se movimenta. Então eu vou te dar um exemplo. Você já viu um gato se arrepiando, amigo? Já. Ele cresce a região dorsal, né? Ele... né? Então você vai fazer isso no seu dia a dia? Não vai. Óbvio que não. Então, assim, além de você poder fazer aquilo no solo, você vai fazer isso dentro do equipamento, sequenciado com outras coisas que vai pegar outros grupos musculares, além de estar dando essa mobilidade articular na sua coluna entre uma flexão e uma grande extensão. Então, assim, você vai ter um monte. Tipo, me deu o desenho do macaco. Aí a gente tem um movimento que eu chamo de movimento da
corrida, né? Dentro do Reformer. E aí eu digo assim, agora visualize que você tem um cavalo de jockey, né? Que alonga a perna toda, que é aquele cavalo robusto, bonito, grande, com passadas alongadas. Então, quando você faz esse movimento, acredite, irmão, a linha é perfeita. Então, assim, você não encontra isso em outras técnicas. Porém, eu também sou uma defensora da musculação. É isso, é justamente onde eu quero Sou estar agora. uma defensora da musculação. Eu ia pontuar justamente. Eu estava assistindo hoje um programa em que, de um lado, estava A musculação. um professor que trata de fortalecimento, Sim, especificamente musculação, sim. e do outro estavam dois atletas, né? Tá. Dois corredores. Eu vou te dizer uma coisa, por exemplo, que algumas pessoas me perguntam, Dani, o Pilates hipertrofia? Não. O Pilates não hipertrofia. O Pilates, ele não trabalha com uma carga que vai hipertrofiar a musculatura, que vai inflamar essa musculatura. Mas, Dani, quando eu faço determinados exercícios, eu fico lá no meu tremor. O que ocorre com o Pilates é que ele vai pegar a sua musculatura profunda, seus músculos internos, seus músculos profundos. E, no caso da musculação, são seus músculos de estética, são seus músculos que estão por fora. Por isso a gente ganha volume. Quando eu cheguei aqui, você disse pra mim, Dani, você tá mais magra, você tá mais definida. Isso aqui não é musculação, isso aqui é o meu Pilates. Só que é um outro tipo de Pilates. Aí você diz assim, como assim um outro tipo? A gente consegue ter segmentos dentro da técnica, tá? Porque a gente também teve pessoas que agregaram dentro do método, não só o criador, Joseph Pilates, como a gente teve outros atletas, que foi um atleta circense que entrou dentro do método e trouxe o Pilates aéreo. Então, eu trabalho muito com Pilates aéreo. E o Pilates aéreo, exatamente, é o que você suspende, sustenta, e você precisa do peso do seu próprio corpo. Sustentar seu para próprio aquilo, corpo. exatamente. Então, toda a minha definição muscular não é da musculação. Se você me vê na musculação fazendo, você vai dizer assim, meu Deus do céu, Jesus Cristo, sabe? Eu não pego, até porque a minha coluna não permite. Eu não posso fazer agachamento livre, com peso nas costas, porque aí eu sinto na cervical. Eu fui com muito prazer o CrossFit. Acho que tem vários ganhos, sabe? Vejo a técnica também com os olhos de dinâmica, mas fui tentar fazer meu corpo, fiquei destruída. E o destruído foi porque não foi por má orientação, nem por nada, mas porque as minhas patologias não suportaram a repetição e a quantidade de carga. Então, dentro da academia, você consegue ter o movimento de cadeia fechada. Você senta no leg press, você tá lá bonitinha, pra mim que tenho patologias. Um exemplo, entendeu? Vou pro meu método Pilates e consigo fazer o quê? A amplitude do movimento que a musculação não faz. Porém, a musculação vai nos proporcionar uma carga de inflamação que o corredor também não precisa em excesso, porque o corredor não precisa estar sobrecarregado. Ou tô com a perna aqui, ó, lindona, então no outro dia não corre com a perna toda pesada, inflamou demais, dá 5 tiros de 400, no sexto ele não tem mais a mesma dinâmica, a perna não tem perna. Então assim, a gente tem que saber dosar isso aí, isso é fato. Isso aí. Vamos dar um oizinho à galera que nos assiste aqui, ó. Tá passando aqui Geraldo, Caleb. Oxe, Gordinho tá dizendo aqui hoje Faustão, que sou eu, não estou falando muito, que você está dando um show. Dani tá aqui. Edna Gregório também tá mandando um abraço. Coluna maravilhosa, cara. Viu? Um Edna atleta, Gregória, assim, o Will do canal Povo Corredor, Marcelo Diógenes, essa galera toda aqui, gente. Ei. Obrigado, Douglas, né, da MB Sport, Sally delícia. Gomes, Carlinha Lopes. Gente, massa, viu? Obrigado galera. aqui. Edson, corredor oficial, né? Então tá aqui. Valeu, Edson, por estar também passando pela live, dando Um oi. um oi, viu? Obrigado por tudo. Dani, a questão do fortalecimento no sentido de assim, para o corredor, porque Certo. assim, ouça, para o corredor de rua, ele precisa estar correndo, Sim, né? Precisa exatamente. estar correndo. E o papel do fortalecimento e da recuperação, seja através do Pilates, seja através do recovery, né? Não sei Sim. ao certo Sim. o termo, mas assim, seja no Pilates, seja na academia, o corredor ele precisa estar correndo, Isso. porque o objetivo dele é atingir. É claro, a corrida é o principal Pronto. ponto dele. Agora, qual é a sua opinião sobre a questão do fortalecimento? Ele tem, como você falou, tem que vir na medida certa para que
que não inviabilize Exatamente. a performance dele. Isso. Só que existem também professores de educação física e Sim. pessoal da área de saúde no que diz respeito à preparação Sim. de atletas, que o fortalecimento ele também tem que vir na mesma proporção que a corrida. E a pergunta é que está, né? Se na sua visão isso se mantém, né? Essa percepção de que tem que ser Na mesma, na proporção, mesma na mesma medida. Tá, amigo, olha só. Todos nós somos profissionais da área. Hoje existem muitos artigos, né? Tá aí para todos, é acessível para todo mundo. Como tudo na vida, você tem uma técnica que ela precisa estar no ponto mais alto, certo? Então, eu vou te dar um exemplo de mim. A minha técnica no meu ponto mais alto é o meu Pilates, não é a corrida, certo? A corrida, ela é um acompanhamento para mim. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu sou casada com o movimento, eu namoro com o Pilates e dou uns pega na corrida. Meus peguetes é a corrida, entendeu? Então, o que não tá equilibrado? Tá equilibrado. O que eu quero dizer com isso? Se você é um profissional de corrida ou se você tem a corrida como seu alinhamento principal, ela não pode estar páreo a páreo com uma outra. Porque não vai casar a brincadeira. Você precisa do fortalecimento. Existem várias maneiras de fortalecer, mesmo que você não esteja na musculação. Existem várias, certo? Porque no próprio método Pilates, existem exercícios direcionados específicos para fortalecimento. Mas é mobilidade Não, ou fortalecimento é fortalecimento? Mobilidade é mobilidade, flexibilidade é flexibilidade. Porque Cada- há quem cada um defenda, na sua nesse mesmo patamar, quem defenda que a mobilidade Sim. é o mais apropriado para Para o o corredor corredor de rua. Isso. Mas o que acontece? Quando você entra no Pilates, qual é a diferença? Eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos entrar na musculação e o Pilates. Você entra na cadeira do leg press, você só tem uma ação de movimento. Uma, flexão e extensão. Ó, um movimento Gerar só aquele esse. tônus ali. Isso. Vai, volta, ida e volta. Acabou, pronto. Você entra num equipamento similar a esse, que é o Reformer, tá? E aí você vai deitar nele. Eu vou te pedir o mesmo movimento, tá? Vai, vem, vai. Aí agora eu vou pedir que você tire uma perna. Você vai trabalhar só com uma perna. Agora eu vou pedir que essa perna que esteja no ar, ela esteja fazendo ação de flexão e extensão, subindo e descendo. Agora eu quero que ela faça um círculo. Eu já tô dando mobilidade na área do quadril. A outra continua indo e voltando, e a de cá circula. Aí trabalha a coordenação motora, né? A flexão e extensão. Aí eu vou pedir para você elevar o quadril. Pronto. Peguei agora toda a musculatura da área do quadril da pelve. Certo? Estabilizadores total, coluna que vai te sustentar e te manter ali. Aí levantou o quadril, a ação é a mesma, duas pernas, uma perna só, uma perna em extensão, uma perna em flexão, uma perna em circular, entende? É um nível de ação global que acontece dentro de um único movimento. Onde eu não tenho isso na musculação. Porém, na musculação, como eu acabei de falar, você está hipertrofiando. E no Pilates você não está hipertrofiando. Você está causando ação de força e ao mesmo tempo você pode ter ali a mobilidade também. E eu posso pegar uma caneleira, sabe? Uma ação de força maior e colocar para você. E aí você vai ter um trabalho ainda maior. E me diga, ele tá dizendo aqui, ó, Dani, dizem que se pegar um fisiculturista Sim. e colocar no Pilates, não fica um minuto na aula. Não fica, verdade, verdadeira. Porque o que acontece? É isso que eu acabei de dizer. O fisiculturista... Quem falou isso aqui tá foi o trabalhando- Xi Gordinho. E é isso mesmo. Ele tá trabalhando com a musculatura toda exposta. A musculatura que dá volume, que dá beleza. Ó. O músculo que tem beleza, que tá do lado de fora. O músculo interno, que a gente tem várias, nossas fibras musculares internas, ela é trabalhada em que momento? Não é, mas dentro do Pilates é. São os músculos profundos que a gente trabalha, sabe? Então a gente trabalha com muita isometria, a gente trabalha com repetições curtas, pequenas e ao mesmo tempo com uma densidade maior. Densidade não é carga maior, é densidade, certo? Então a gente trabalha com a mola. A mola é um trabalho de quê? Resistência. E aí eu vou te pedir para você executar um determinado movimento que eu vou querer resistência. Então me dê esse movimento em 4 tempos para chegar, 10 tempos para chegar. Uma hipótese, sabe? Você tem
dinâmicas diferenciadas. E particularmente, cada instrutor é um instrutor, todos são maravilhosos, eu amo, acho incrível que o Pilates tomou o mundo. Mas eu não posso negar que toda a galera que vem da área de arte, de movimento, traz um bereguedê diferente, irmão. Porque a gente vai botar o povo pra subir e descer, se esticar. Como também, por exemplo, o fato de você... quando eu comecei a colocar assim textos, Pilates para corrida, Pilates para corredores, porque eu comecei a fazer corrida. Eu comecei a entender que o método que eu trabalhava era incrível para me reabilitar. Como é que não seria incrível para reabilitar todos os corredores? Não era só porque eu tinha uma patologia, mas porque aquilo é engrandecedor para vários outros corredores. Foi importante você estar na corrida para você compreender Exatamente. e saber quais são os músculos que são requisitados a fim de tratar de forma específica os seus alunos, né? Você tem uma ideia? Eu amo treino, certo? A trilha, a montanha. E a gente aqui não tem nem altimetria para treinamento, a não ser que a gente só suba as ladeiras, que é o que eu faço, na verdade, areia, né? E você não tem exatamente o terreno. Você não tem o terreno. E aí, dentro do meu método Pilates, eu trabalho, não é o terreno, mas é uma variação, sabe, de propriocepção. Isso, de propriocepção, que é todo um trabalho de desequilíbrio que eu vou ter como imaginário dentro do treino, certo? Os pulos, os saltos, as pliometrias, para que aquilo venha me ajudar dentro do treino. E o Pilates na recuperação, ou seja... Na reabilitação. Na reabilitação. Temos lá determinadas patologias que é típica da corrida, né? Isso. Canelites, estiramentos, vou ser bem honesta a posterior. você. Os meus 2 corredores profissionais, tanto o Edna quanto o Júnior, quando eles me procuraram exatamente porque eles estavam machucados. O Júnior tem uma lesão na posterior, né? Na virilha. Não, né? no posterior já foi. Já foi? Já foi assim, já tá curado. Júnior já tá curado, viu? Júnior já tá curado. Júnior já está curado da coxa. Júnior Cavalcante já está curado da coxa, viu? Só vai. E assim, e foi o aniversário dele, viu? Foi o aniversário dele. Fui lá dar um abraço. Não, porque tem um mito que diz que quando o Júnior tá chegando ali, ele sente. Aí não, calma. Deixa o colega passar. A virilha é ainda algo que incomoda. Ele incomoda. E assim, por que incomoda? 2023 ele se queixou Isso. muito. Gente, foi o ano que ele me procurou. Ou seja, foi o ano que eu disse pra ele, apareça lá no estúdio, venha e tal. E assim, ele se apaixonou pelo Pilates, sabe? É muito a cara dele. Primeiro porque ele é desafiador, ele tem esse instinto desafiador, né? Da natureza dele. Ele gosta muito dos aéreos. E houve um encontro também dele com a filha dele, que eu acho isso maravilhoso, sabe, Alex? Essa possibilidade de você eternizar momentos com a sua filha. Então, assim, ela é uma ginasta, né? Ela tem um corpo de ginasta e ela vai lá com a sua ludicidade, né? De certa forma. É um trabalho, exercício específico? Mas é lúdico, sabe? É brincar, é poder dar a ela também um pertencimento naquele ambiente. E com isso, ele faz as duas coisas. Proporciona pra ela um lazer e ao mesmo tempo ele tá no treinamento dele, sabe? E Edna também, quando me procurou, também estava lesionada. Então, ambos cuidam das suas Edna lesões. Ficou fora um tempo, não foi? Isso. Ela faz quiropraxia, os dois são extremamente determinados, disciplinados em todo o processo, sabe? Semanalmente eles estão lá, fazem uma vez na semana, semanalmente eles estão. Dani, existe resultado com Pilates uma vez na semana? Para o corredor existe. Por quê? Porque o corredor, ele tem várias dinâmicas e isso é excelente, que ele tenha várias dinâmicas, que ele possa fazer uma natação, que ele possa fazer o Pilates, que ele possa fazer uma quiropraxia, que ele possa ir na musculação, sabe? Que ele se dê, porque o corpo precisa de dinâmicas, sabe? O corpo precisa estar em ação de movimentos diferenciadas. Só vai ajudá-lo. Tem uma máxima agora, né? Está sendo bastante utilizada, que é a diferença entre atividade física e exercício físico, né? Sim. E isso tem tomado aí bastante, vamos dizer assim, rodas de bate-papo. Sim. Que atividade física... É porque o exercício, ele é codificado, né? Ele é direcionado. E isso é o exercício.
né? A atividade física é Movimento. puxa a cadeira, E senta, andar, fazer uma levanta, caminhada. andar, então, muitas vezes minhas alunas dizem assim pra mim, né? Ela não vem pra aula. Ela, não, mas hoje eu saí, eu andei a Avenida 7 inteira. Eu falei, que legal, que massa. E o exercício estava aqui te procurando. Não, Pro, mas eu fiz. Eu falei, você não fez exercício. Porque ali você tá conversando, você para, você bate um papo, você pega não sei o quê. O piso não é apropriado, o sapato não é apropriado. A repetição não tem a existe, repetição. Não existe. Porém, eu sou a defensora do movimento, Alex. Eu falo isso o tempo todo. Eu prefiro 10 mil vezes que você me diga que tirou o bumbum do seu sofá e tirou a cama das costas, que eu brinco, né? Tira a cama das costas e você vá se movimentar, até porque eu lido com muito idoso. E o idoso, cada vez mais, que isso é natural, Alex, ele quer acomodação. E a acomodação não é porque é o idoso, não é isso. É porque a musculatura está enfraquecida. A musculatura não tem mais aquela mesma dinâmica, a não ser que você proporcione isso. Mas é bom tocar nesse ponto porque há uma impressão, né? Ou uma desinformação para alguns grupos, né, sociais que fazer apenas uma caminhada, estou praticando exercício físico. Eu digo para os meus alunos que vão, meu plano normal, assim, maior, normal vírgula, né? Maior é de 2 vezes na semana, né? Então o aluno vai lá 2 vezes. Aí ele disse para mim, não, porque eu faço pilates. Eu digo, meu amor, sua vida ainda é de sedentário. Ai, Pro, como assim? Mas porque ninguém vem fazer pilates com você? Porque eu falei assim, não importa, continua sendo sedentário. Ou seja, o que eu quero imprimir para ele é o seguinte, vamos analisar, nós temos 7 dias na semana, você faz 2 dias, 5 dias você tá fazendo o quê, meu irmão? Me ajude aí, na moral, né? Aí, pronto, Dani, uma aluna, há 2 semanas atrás, recebeu um laudo médico específico de que estava com a síndrome do pânico, enfim, e tal, e ela disse, eu não aceito isso, não sei o quê, eu quero fazer mais dias para não sei o quê. Aí eu cheguei para ela e disse, olha, neste momento agora, você também precisa respirar puro, porque você tem um laudo específico de algo que está mexendo com o seu emocional. Então, brinque de ir pra rua, vá caminhar. Vai caminhar, vai pegar um batente, vai subir e descer e não se importe com o que o mundo pense a seu respeito. Porque naquele momento você precisa cuidar do que tá dentro de você. Não é uma questão de estética, ela é magrinha, sabe? Ela é linda. Então não é nada disso. São outras questões, Alex, que a gente não alcança, que tá internamente. Eu não fiz psicologia, eu amo a psicologia. E tenho muita gente hoje, como eu te falei no início, muita gente adoentada que está ligada às doenças psíquicas, que elas não estão ali como atleta, porém, também hoje tenho recebido os corredores e amo, porque eu tenho esse tino isso, do já, ar, e já sabe? consegue dialogar também com os caras. Eu tenho essa dinâmica e eu adoro, entendeu? Agora me diga uma coisa, o Pilates, ele consegue se estabelecer para grupos, exemplos, né? Infância, Sim. a fase adulta e Tá. a idosa. Eu Vamos queria que você lá. me dissesse qual o objetivo, né, de uma família que leva uma criança, se não for recuperação, se não for o tratamento de algo específico, em linhas gerais, qual a importância de se colocar uma criança, a exemplo da filha de Júnior, né, que Isso. frequenta, qual os ganhos, né, para esses grupos, né, infância... Amigo, de cara eu vou te dizer que é o ganho de consciência corporal. Porque, assim, hoje a criança não brinca mais, né, amigo? Vamos ser honestos com a brincadeira mesmo. A criança não brinca, não é da minha geração e da sua. Que virava raia, sabe? Que tava no mato, que corria, que era pega-pega. Patinete, gude, caía, arrebentava. futebol, 7 pega-pega. vezes eu quebrei o queixo. Minha mãe no último disse, eu não vou mais te levar pra costurar. Eu falei, relaxa, minha mãe, eu mesmo costuro. Então, assim... Deu o seu Sabe? jeito, né? Tipo assim, então o que acontece? A criança chega hoje com uma dinâmica de querer só sentar, sabe? Ela não tem, infelizmente, muito por isso aqui, que é normal, é super massa, super favorável, mas a criança tá muito vinculada hoje às redes sociais, então ela tem muito pouca brincadeira. E o Pilates vai proporcionar para ela também essa questão lúdica. Sabe? E o que é o lúdico? Não é que ela vai pra lá pra brincar, mas ela vai mexer com materiais mais lúdicos, sabe? Eu não sou muito a favor de uma criança na musculação, mas aí é uma questão minha, eu, Dani, entendeu? Não levaria, se eu tivesse um filho, pra fazer musculação. Só depois de um bom período, sabe? Porque já é uma contração, você não tem... Menino, a área da musculação, assim, um exemplo assim, o ambiente da musculação não é pra uma criança, gente.
Assim, Verdade. de bom, sabe? De bom agrado. A musculação tem os Não é seus apropriado, ganhos. né? Mas não é apropriado, sabe? Leve a criança para um treino funcional na areia. Leve a criança para poder brincar no parque, para andar de bicicleta. Leve a criança para o Pilates, porque assim, o Pilates ele vai te proporcionar dentro do maquinário. É o bambolê, é os cones. São variações. Tem o como aéreo. fazer a ludicidade dentro A dos ludicidade, treinos, exatamente. aplicado aos treinos do Como se ele Pilates. estivesse fazendo uma ginástica de escola, uma Sim. hipótese, entendeu? Só que com uma outra dinâmica, na verdade. Eu sempre tive um desejo muito grande de formar turmas com crianças, mas não consegui. Eu formei com gestante, porque eu tenho uma especialização em gestação, na verdade. Então, eu tive gestante ao longo da minha vida, na verdade. Agora acabei, minha gestante acabou de ter neném, a Alice. E, como é que se diz? Eu consegui ter grupos de gestantes, mas eu não consegui ter de criança. Porque o que acontece? Nem sempre a família vê aquilo na condição de que a criança precisa, sabe? Tipo assim, não, ela vai fazer outra coisa, eu não vou pagar para ela fazer aquilo, entende? E aí, dos meus questionamentos na vida, não é específico com criança não, né? Mas qual é o valor da sua não saúde? Qual é o valor de você não ter saúde? Exato. Qual é o valor disso? O que você está disposto a pagar para isso, na verdade? Pra Sabe? nutrição da própria vida, né? Porque o que acontece, amigo? Claro que a vida é um equilíbrio. A vida é um equilíbrio. E o meu equilíbrio nunca vai ser o seu. Por exemplo, hoje eu tô aqui com você, tô com a adrenalina lá no alto, basicando meu gengibre, coisa que eu não faço no meu normal. Porque esse horário agora pra cima de 20 horas, eu vou começar a cultivar o meu sono. Então, assim, cada um vai ter o seu paralelo. Outros vão estar num barzinho, tomando sua cervejinha, curtindo seu pastel, sua batata frita, e tá tudo lindo. Porque a gente vive num mundo, onde cada um vai ter sua perspectiva. Porém, tudo que colhemos é tudo que vamos, Então, né? Para a criança, Perfeito, ludicidade, ludicidade, cara, né? ludicidade. E o jovem ali, o adulto ali, aquela fase de entre 17 a 30 e poucos anos, 40 anos. É necessário, vem dentro fundamental para todos, né? Mas vamos dizer que o garoto de 16 anos, ele tá doido para botar músculo. Ele tá doido para poder ter um tônus. E lá também. Né? E a gente vai alcançar. Mas a gente não vai alcançar uma hipertrofia. Mas você vai alcançar uma consciência corporal. Então, assim, o método Pilates, ele trabalha com exercícios de iniciação, intermediários e avançado. Mas já o idoso tem especificidade, alguma coisa? Todos têm. Esse é o grande boom do método. Porque assim, você vai chegar lá pra mim, Alex, você vai entrar numa turma, e você diz assim, não, mas é porque eu preciso começar com a turma. Você não precisa começar com a turma. Você vai ter exercícios direcionados específicos pra você. E a turma vai ter direcionado pra elas. Algumas pessoas estão homogeneizadas. Porque tem... especificamente alguma lesão na coluna. O outro é o corredor. Por exemplo, semana passada, Júnior e Edna foram no mesmo horário, né? Eles não são do mesmo horário, mas foram no mesmo horário. A aula deles era uma, a aula das minhas duas alunas era outra e a aula de outras duas alunas era outra. Existiam 3 aulas acontecendo ao mesmo tempo. Aí você diz assim, isso é possível, Dani? É possível. Por quê? Porque vai ter exercícios específicos para cada um. E mesmo assim, Edna e Júnior também têm exercícios diferenciados. Porque não porque Júnior seja, um exemplo assim, homem e tem mais força, ou isso, aquilo. Mas o que ele busca tá em X e o que ela busca tá em Y, mesmo sendo corredores. Eles vão ter exercícios direcionados que são ótimos para a corrida, mas eles são únicos, lembra disso? Ela tem uma lesão, uma hipótese, e ele tem outra. Eu tenho que tratar dela e tenho que tratar dele. Cada um é específico. Então ela vai para um equipamento com uma sequência X, ele vai para o mesmo equipamento com outra sequência. Ele não faz a mesma coisa que ela acabou de fazer. Entendeu? É isso. O Jean também está perguntando sobre o tal da prancha. Deixa eu falar aqui, deixa eu ver aqui especificamente a pergunta aqui. A função da prancha? Deixa eu ver aqui. A prancha é pra gente poder fortalecer. Fazer prancha na bola suíça e bola suicida. Fico morto nela. Explique isso aí, querida.
Porque exatamente você está trabalhando o seu core de uma forma mais aprofundada. Você está trabalhando com propriocepção. A bola, ela é proprioceptiva. Ela tira você do seu estado de equilíbrio, do seu eixo. E com isso você demanda de um esforço maior para se equilibrar a bola. Entendeu? E se eu te der 2 bases de desequilíbrio, a coisa vai ficar mais linda ainda, mais gostosa, mais difícil, mais desafiadora. Mas dá uma barra? Miséria. Porque, por exemplo, eu tenho um tecido lá, né? Que é da base circense. E eu tenho a bola. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou colocar os 2 pés no tecido e as mãos na bola. Mãos mesmo. Amor, você tem que ter muita força. Eu vou fazer questão de fazer amanhã e te marcar. Você tem que ter muita força, entendeu? E é a força do músculo interno. Concentração. Uma coisa incrível do método. Incrível. Gente, eu entro na academia hoje e, assim, não é criticando as pessoas na academia, porque eu penso assim, o que você faz é seu, o que eu faço é meu e não me diz respeito. Então, eu não fico olhando pra Chico ou pra Francisco. Obviamente que quando eu tô sempre filmando, porque eu tô sempre me filmando, adoro me exibir, me amostrar, então tô lá sempre me filmando, eu vejo muito pouco trabalho e muita blogueiragem, como diz você, né? Ou seja, que não é talvez a blogueiragem, mas é o estar muito presente nisso aqui e pouco presente no físico. Sabe? Na entrega de estar fazendo aquilo. Porque a musculação te dá essa liberdade. É óbvio que os homens têm uma entrega maior, e isso é claro, me desculpa falar, mas isso é uma verdade. A mulher ela é muito mais dispersa, a mulher muitas coisas tira ela do estado de foco. É uma verdade, entendeu? E eu não tô falando isso direcionada a uma corredora, a um atleta. Não tô falando isso porque nada essas específico. Estão direcionadas, entendeu? Elas sabem o que elas estão fazendo ali, elas estão num treinamento direcionado. Mas uma pessoa na academia, ela tá num compromisso de um ganho de dopamina, de uma recompensa que é lá no futuro. Aí assim, eu quero perda de peso, eu quero emagrecimento. Me desculpe falar, você não tem que nem estar com o celular. O celular tem que estar guardado lá na bolsa e coisa. Por quê, Alex? Não é por nada. Me desculpe, eu sou das antigas, viu, meu povo? Eu sou da época que você não bocejava numa aula de balé, que você tinha que estar de coque amarrado e um fio não podia estar do lado de fora. É uma grande verdade. Não vivemos mais dentro de uma ditadura e não é pra ser nessa intensidade. Por outro lado, a gente acaba deixando tudo muito frouxo e esse frouxo, muitas vezes, você não vê resultado. Sabe? É verdade. E aí eu encontro algumas pessoas que chegam pra mim e dizem, Dani, que você consegue fazer a blogueiragem, não sei o quê. Eu digo, meu amor, eu te mostro aquilo que eu desejo te mostrar. Já começa por aí. Eu vou postar aquilo que eu tenho vontade e que é uma parte do meu treino. Mas todos os dias eu faço 1 hora, 1h20 do método. Você acha que eu vou ficar 1h20 postando? Claro que não. Eu boto o celular lá, gravo, num determinado momento eu vou lá, faço o recorte, já tô emitindo ali, já tô limpando alguma coisa, já tô me revestindo, Então, assim, é muita dinâmica, mas aí é de cada pessoa. Eu tenho alguns alunos que dizem, eu não sei como é que você consegue ter um story de 1000 postagens. Eu digo, meu amor, nem eu me sigo nesses stories, que dirá, não tenho nem tempo. Imagino, viu? Porque Adoro. realmente é isso que eu digo. Às vezes, você tem que fazer uma escolha, né? Uhum. Ou é da imagem, ou é do resultado, né? E às vezes conciliar essas duas situações, principalmente nós que somos iniciantes, nós que estamos em busca de preparação do corpo Mas para também tem receber. outro detalhe, Alex, aquilo que eu retratei lá atrás. Qual é a sua corrida? O que você está buscando? Quais são os seus objetivos? Porque eu, quando entrei agora na corrida longa, eu entendi que a dinâmica era completamente diferenciada. Que o meu ritmo ia ser diferenciado, que a minha alimentação ia ser diferenciada, que o tempo para o meu treinamento ia ser diferenciado. Porém, eu quero me divertir. Eu tenho a corrida como uma acessibilidade para me dar prazer. Sabe? Eu banco a minha corrida. A minha corrida, ela não é patrocinada. Ela não vem de um outro lugar, ela vem de mim. Então eu quero ir para lugares que me dê um grande prazer. Hoje eu não penso, tipo, qual é a corrida que eu vou me inscrever? Eu penso assim, eu quero viajar para conhecer aonde? Tipo, eu tinha um sonho de conhecer a Amazônia, para fazer um trek na Amazônia. Foi o que eu fiz quando é a maratona de lá, de Manaus. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, faltam 3 meses. Pronto, Daniela, preparação. 3 meses para correr a maratona de Manaus. E aí,
fiz tudo e tal. Primeira coisa que eu fiz antes de me inscrever pra corrida foi já acionar o guia que ia me fazer um trek lá dentro da Amazônia. Imagine. Entendeu? Imediatamente fui lá, me inscrevi, comprei a passagem. Pronto, vamos para a Maratona de Manaus e vamos conhecer a Amazônia. Entende? Então, hoje, essa é a minha corrida. É uma corrida que me dê um grande prazer na minha alma, que eu tenha satisfação. Edna me chama de Dora Aventureira. Porque ela diz, meu Deus, qual será a próxima corrida da Pro? Sabe? E aí, Júnior chegou pra mim e fez, menina, essas horas todas de maratona, de coisa, né? Porque o meu trek deu 10 horas e 40 minutos, que foi a La Mission. E, amigo, você vive muita coisa. Você vive uma resiliência, você vive um momento... chazinho e água. Você vive um momento de contemplação, você vive um momento consigo. É um diálogo que você tem que estar muito vinculado àquilo. O mato, você tem que ter uma relação com o mato, sabe? É diferente. A pegada é diferente. E eu tenho muitos amigos do trail que me ajudaram, pessoas que eu fui conhecendo os outros, sabe? Flávio, que é tanto da pista quanto do trail, me apresentou pra Felipe, que montou a prova dele ali, ó, por sinal, essa prova aí de Serrinha, né? Serrinha Trail One. E a gente foi o primeiro ano dele, na verdade, uma prova corrível, uma prova muito massa, assim, e muitos amigos dentro da prova, então, assim, que te dá o conforto, na verdade, de você estar naquele ambiente. E aí, com isso, cresce ainda mais aquele sentimento do que você tá fazendo ali. Então você tem que entender, você tá ali pra quê? Você já foi pra Mucugê? Já há 2 anos. Olha aí. É outro lugar bacana, né? Outra trail. Na verdade, Alex, eu já rodei a Chapada de ponta a ponta com trek. Eu conheço a Chapada inteira, tá? Assim, Vale do Pati. Eu já fiz toda a Chapada, desde a parte norte, ela inteira. E aí, uma aluna minha comentou comigo que existia corrida de trail. Eu não conhecia isso, eu só fazia os treks. Aí ela me apresentou exatamente que vai acontecer agora, né? Na verdade, vários amigos desses aí estão indo pra lá, pra poder corrê-la. E é uma delícia, entendeu? Porém, ela não tem uma altimetria quanto tem a La Mission. Essa que eu acabei de ir agora, entendeu? Assim, a amplitude. Mas essa parte da amplitude é que é desafiador, amigo. Sabe, quando você entra numa prova dessa, assim, com essa altimetria, com uma natureza incrível, mas que ela arranca de você, sabe? Uma coisa diferente, que sabe, você chega no êxtase e ao mesmo tempo você chega na exaustão. Eu cheguei exaurida e também eu tinha uma lesão, né? Eu fui com a lesão, na verdade, eu sabia que e eu brinco dizendo o seguinte, você tem que escolher qual é a dor que você quer. Sabe? Não dá pra ir com todas as dores. Na alma. Escolha uma dor, entendeu? E simplesmente vá. Porém, quando eu cheguei, foi assim uma frase que eu coloquei e que é uma grande verdade. Desistir não era a minha opção. Independente, eu poderia ser a última, Alex. Eu poderia chegar, tá fechado, todo mundo já ter ido embora, mas eu ia chegar. É a fase só. Entendeu? Porque isso tá na natureza. Então, essa é a minha corrida. Exato. Deixa eu lhe perguntar. Do tempo que a gente vem acompanhando essas transformações todas, né? Desde 2022 para cá, o que você acha que a cara da corrida mudou? Qual é a percepção? Qual é assim a análise que você faz de lá para cá desse período pós-pandemia e com as reaberturas das corridas, aquilo que nós víamos de 2022 para o que nós estamos encontrando hoje? O que você acha que foi positivo e o que não foi tão bom? Amigo, eu não vi grandes mudanças nas corridas. Assim, eu tenho visto tudo muito igual, na verdade, sabe? Assim, essa corrida de Bell, um exemplo, trouxe uma novidade. Trouxe algo que veio até de embate, né? Com o público e com as pessoas. Mas, quando a gente vai para as corridas, você tá vendo as mesmas coisas, sabe? Não tem nada de novidade, nem os lugares são novos. Sabe? A corrida é a orla de toda semana e a orla de todos os treinos.
na verdade. Complicado. Então, por sinal, agora o pastor, ele me chamou para um treino que vai ter. Tubarão, né? Eu nunca corri do lado de lá. Tô excitadíssima. Um Coisa exemplo. boa. Você tá entendendo? Por quê? Porque aí sim é algo inovador. É algo diferenciado, né? Os brutos de Stella, eles trazem uma coisa também diferenciada no aspecto de lugares e tal. Mas nem todo mundo arrisca. Nem todo mundo também tá dentro. Eu acredito que a galera da performance, né, seja a nível amador ou elite, Sim. talvez essas mudanças de terreno, sai um pouquinho do controle. Sai do controle, exatamente. Né? Porque assim, correr na aula, como você tem, todo mundo já tem, já faz o desenho certo. Isso, exatamente. Mas aí o que que acontece? Aquilo se torna confortável, cômodo e o de sempre. Então, é aquele velho ditado. Se é para aquele corredor que, exatamente, de elite, que busca aquilo ali, o caminho continua sendo aquele dali. Para nós que somos amadores, que desejamos algo diferenciado, não estamos tendo, né? Nem os kits estão sendo mais diferenciados, ao contrário, né? A galera tá recebendo a camisa pura, às vezes com um cafezinho, ou às vezes com alguma coisinha, bastante papel, que é de propaganda, né? Que é uma grande verdade, né? Assim, enfim, o que eu quero dizer é porque eu passei um ano, pelo menos como você falou, da pandemia pra cá. Antes disso, eu não posso falar, eu não vivenciei a corrida antes disso, não tenho noção de como era antes. Ouço muitas pessoas antigas falando, né, de como aquilo era prazeroso, como era... Porque hoje a gente tem também muito marketing dentro da situação. Existe o marketing, existe a venda dessa corrida. A corrida virou uma coisa assim... É o grande esporte da rua, que a gente acha isso incrível, maravilhoso. Porém, a gente não tem, vamos falar de Salvador? Nossa cidade de Salvador não tem estrutura para tudo isso que está acontecendo aí, né? Diversos grupos estão treinando em diversos locais de Salvador e que onde está a nossa prefeitura no olhar para esses ambientes, para essas estruturas. Acomodar esses grupos, isso. né? Aí você vai dizer assim, não, mas esse ambiente não é para isso. Mas entenda o seguinte, mudou. Mudou e o povo tá na rua. Mas deixa eu fazer um corte aqui, meu jovem. Tá lá já. Deixa eu lhe dizer, antes que os ciclistas vão querer me dar Skate. porrada, não, os skatistas, o Jean já tá dizendo aqui que vai chamar os skatistas pra mim. Mas antes que os ciclistas também se ofendam, nada a ver com nada contra os ciclistas, mas depois que tivemos o fato ocorrido com Emerson. Da NBA Esportes, mostrou, né, fez uma fratura exposta literalmente. Sim. De todo o problema vivido por todos, e justamente como o Dani está trazendo aqui para cá, todos que procuram fazer o esporte em Salvador. Mas, na mesma semana que tivemos, uma semana depois que tivemos o fato ocorrido com o Jean, foi noticiado que a Magalhães Neto terá horários diferentes, dias específicos, fechados para você, ciclista. Mas e os corredores de rua ainda continuam o quê? Ávidos, esperando por ações reais e contundentes para que realmente se possa fazer o esporte ao ar livre com segurança. Porque o calçadão não é lugar. tá difícil. Não, amigo, vamos ser honestos com uma coisa. Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu sou motorista, tá? E eu sou pedestre. Eu tenho essas duas posições. E eu escolhi o esporte da corrida de rua, certo? A minha cidade não compete para esse esporte, tá? Por quê? Porque ela não tem uma estrutura para isso. Mas eu decidi ser uma corredora de rua. Então, existem os dois lados da moeda. Você vai precisar alavancar, dizer, retratar, expor que é necessário, mas isso não vai chegar tão rápido. Porque isso está muito acima da gente. Então, enquanto isso, você vai parar de correr? Não vai. Então, você precisa cuidar de você. Isso é uma grande verdade. Isso é fato. Eu vou te dizer um exemplo. Eu corro no Bela Vista, assim, nos lugares mais próximos, Bela Vista e a minha rua. Eu descobri que a minha rua era acessível para eu fazer isso. Mas que horas é acessível para fazer isso? 4h30 da manhã. Por quê? Porque eu não tenho carro passando Isso, ainda, tem trânsito. entendeu? Eu não tenho trânsito, né? Eu não tenho ainda as pessoas que vão colocar as frutas nos mercadinhos, os caminhões de frutas no mercadinho, e eu não tenho também a visibilidade das pessoas no calçadão, entendeu? Porque o calçadão é para o pedestre.
ele precisa passar. E aí eu vou te dizer isso de um bairro popular, que tem o idoso, que tem o cachorro, que tem o homem que vai passar fruta pro mercadinho. Ali é o lugar dele. O lugar dele não é na rua. Como o meu lugar, quanto corredora, também não é na rua. Mas às 4 da manhã, eu não tenho nenhum carro lá. E aí eu vou, e senhora, mas eu não vou acordar 4 da manhã. Aí é uma opção sua. Aí é a sua escolha. Mas eu lhe vi, viu? Eu lhe vi correndo entre os carros, eu lhe vi no asfalto quando tava lá o calçadão lhe aguardando. Eu lhe vi. Então, é muito complicado a gente também entender os dois lados. Porque assim, pista, asfalto, em determinado momento, né, foi feito para a circulação de veículos. Isso. Calçadão, calçadas foram feitos para pedestre. Isso. A corrida de rua tem lugares específicos, tem a orla aqui Tem. comporta Mas essa... nem sempre a gente consegue sair da nossa casa, esse deslocamento, de ir para a orla, né? Isso. De ir para um outro lugar. Então você vai tornar o seu ambiente acessível. Para tornar o seu ambiente acessível, é você que vai ter que ter uma logística. É a sua logística com o ambiente. No meu ambiente, 6 horas da manhã, já está o maior comércio acontecendo. Isso, Tô dando como exemplo, entendeu? Então, de 4 às 5, 5 e meia, tá massa. E as pessoas já estão indo para o trabalho. E já tem um monte de gente caminhando também, viu? Mas Isso assim, é ótimo. no que diz respeito ao autocuidado, é bom evitar correr na pista. Alex, eu vou te entre dizer... os carros em horários, porque assim... Isso. De Sabemos picos, né? que Horário de picos. o pico de veículos, né, de circulação de veículos, se dá a partir, normalmente em qualquer bairro aí, a partir de 6 horas, 7 horas, né, o Isso. pau já está quebrando. Então antes disso, é por isso que normalmente se treina muito cedo, né? 3, 4 horas da manhã você encontra já atleta na pista. Eu desço, às vezes, já vejo pessoas idosas, Mas viu? o que não justifica, Dani, é você encontrar atletas e sabendo, né, com o recente fato aí que vitimou o nosso companheiro Emerson, ver ainda assim atletas no horário de 8, 9 horas da manhã correndo no Lado a lado asfalto. lado a lado E com muitas o vezes carro. contrário ao sentido da vida. Então, assim, é Ave Maria, complicado, isso me dá uma aflição. porque isso abre uma outra discussão, né? Divide opiniões, né? Porque muitas vezes diz assim, não, o atleta tem que correr em local específico, mas aí também vem o outro lado. Cadê esses o lugar lugares específico? específicos? Cadê o lugar específico e assim, e acessibilidade? Vamos falar das comunidades. Tem um monte de atleta aí, tem uma galera incrível correndo. Aí como é que faz essa comunidade? Ele vai sair da comunidade dele, que também tem um direcionamento de horário, disso, daquilo, né? De quem é que tá correndo no meio da madrugada. Tem várias coisas em questões também. Então, assim, a palavra não é se é fácil ou se é difícil, mas é cada um, infelizmente, dentro da sua realidade, encontrar a sua história com a corrida. É por isso que eu sempre digo, Bruno Reis. a Bruno cidade tá Reis. Cuida do povo corredor, Bruno A Reis. cidade Você é está corredor, Bruno crescendo, Reis. a cidade está crescendo, Ele cara. tava lá correndo Bel, tava lá na Cuida de Bel, nosso prefeito, tava lá, massa, curtiu. Mas vem cuidar também das praças públicas. Eu sempre digo que é onde tem uma pista de skate, uma futsal, e agora onde tá os ciclistas, põe lá um espaço também pro corredor, né? Para que a gente possa também fazer essa brincadeira. Agora, deixa eu que a gente já tá aqui já com 1h40. Rapidinho, né? Caraca, tá vendo? Deixa eu lhe dizer, Diga. qual é o futuro do esporte para você, minha amiga? O que você vê na indústria da corrida? Onde isso vai chegar? A exemplo, partindo como ponto, essa formatação. Né, amigo? Não, mas assim, nessa formatação do que foi o 100% você para as corridas que nós temos como tradicionais. Você acha que vai ser Bel, a corrida que teve aí a 100% você, é uma tendência? Você acha Amigo, que vai... pode ser uma tendência, mas assim, o que eu vejo no geral é o seguinte: a corrida virou um comércio, né? Virou um grande comércio. Hoje todos querem fazer Será uma que corrida.
Sempre não foi? Será que Não, nunca... sempre foi, porém agora tá mais. É. É mais acessível. Isso aqui visibiliza para que a gente veja mais. Talvez antes existisse e a gente não via. É. E não, por exemplo, antes de eu correr, antes de da 2022, pandemia, eu não via nada disso. minha aluna, um exemplo, uma aluna minha que eu tenho, Dil, que corre há 10 anos, ela já correu um monte de coisa, eu nem sabia. Aí ela me chamava, vamos correr, dizer, eu vou correr na rua, ainda pagar pra correr? Eu, de jeito nenhum. A pessoa pagando pra ir pra fora do país. Indo pra Amsterdã pra poder correr. Então, assim, ganhou um cunho e que vai ganhar mais ainda, porque se percebeu que através daquilo ali você tem uma condição econômica. Então, por exemplo, eu tô aqui, mas eu também tô vendendo meu peixe, que é uma coisa natural. Então, é uma coisa que tá gerando a outra, sabe? É o aluno que tá chegando pra mim, que é o corredor, esse corredor que gera, que traz o outro, que leva o outro, e assim sucessivamente. Então, é uma tendência a crescer cada vez mais. E como Salvador tudo é festa, tudo vira um grande, né? Um grande boom, um grande na verdade. O comércio, o carnaval tá entrando. Será que vai virar o carnaval tá entrando na corrida? Tá entrando na corrida. Ou a corrida entrando no carnaval, vice-versa. Agora, e a exatamente. longevidade? Você aposta que... eu também vi uma discussão bacana ontem, nós participamos de um fórum em que tratou de futuro da corrida, futuro da saúde, futuro da saúde como estudo, né? Sim. As inovações tecnológicas que permitem esse futuro. Sim. E também a longevidade saudável, né? E aí lá se discutiram questão de obesidade, Sim. questão de tecnologia e também sobre essa questão da longevidade. E também trouxe um entendimento que é possível que um atleta que busque performance, né? Ter vida longa? Que tenha no seu ali Vida no seu... longa eu quero dizer dentro do esporte. Não, exato, porque todo esporte de alto rendimento vai na contramão da longevidade. Alex, o que foi que a gente iniciou falando, no meu caso, né? Eu não falo dos outros, eu falo de mim. Que Dani adquiriu patologias pelo excesso de uma prática, né? Excesso de horas, 4 horas de treino, de ensaios, de repetições e de muitos plays, de muitos giros, de muito. A corrida é a mesma coisa. A corrida funciona do mesmo jeito. Quanto mais performance você está buscando, mais impacto você está dando. Seja ela a performance de longa duração, ou seja ela de menor duração com maior velocidade. Então, assim, você tem que cuidar redobrado disso aí. E às vezes você não tem o suporte e apoio necessário para esse cuidado, que vai estar ligado ao seu sono, que vai estar ligado à sua alimentação, que vai estar dentro do seu recovery. Não é que isso vai fazer a diferença de tudo, mas tudo junto, aí sim se torna diferente, se torna melhor, mas nem todos têm essa acessibilidade. Essa é uma grande verdade. Porém, se você tiver esse cuidado generalizado de ter de tudo um pouquinho, você vai ter a condição de tê-la não para a vida toda como esse esportista de elite, de estar no topo, até porque novos estão chegando, vai existir uma renovação, que isso é natural da vida. Mas na sua opinião... ele vai ter a longevidade dele, Alex, que eu quero dizer, quanto saúde para se manter correndo de uma forma linear. Mas a nível de performance, para que isso dure a vida toda, é complicado. Mas aí é que gera aquele paradoxo, né? Como se ter o esporte, né? Na busca pela longevidade, né? Sim, como... mas aí é um outro atleta. Sou eu, é você, mas é diferente daquele atleta que quer estar no pódio, aquele atleta que é de elite. Ele tem um ritmo de treinamento que vai na contramão, você acha? Não é que vai na contramão, mas é exigido fisiologicamente dele muito. Então, assim, ele vai ter a longevidade até um determinado período. E aquele período vai ser estagnado. Porque não é uma questão dele querer ou não querer. É porque é a musculatura, meu amigo. Né? Vai chegar uma hora que a máquina vai pifar. E isso é normal. É claro, é normal porque a gente lida com fibras musculares que vão ser rompidas. A gente está com articulações que estão sendo, sabe, desgastadas. Amigo, um carro, ele dura quanto tempo?
Tem uma vida útil, né? Pronto. O nosso corpo também tem. Eu assim, analisando essas questões da longevidade e sobre essa discussão que teve ontem, a gente chega a acaba tendo um pouco desse conflito, né, de interesse. Sim. E hoje eu estava fazendo um vídeo aqui e tive uma interação, sempre tem uma interação com pessoas que dizem que a questão da longevidade está muito atrelada a outras questões que não só a do esporte, né? Sim, as discussões claro. psíquicas. Psíquicas. Essas são as maiores. Só que assim, você não consegue exercer um convencimento sobre o esporte a uma outra pessoa que está acostumada a algumas afirmações. A exemplo, que vamos morrer de todo jeito, né? Eu e você vamos morrer. Aí vamos já morrer. Tá esperando a morte? Exato. E Deus, seja bora correndo. viver. Aí veja, tem pessoas que praticam esportes, né? E tem lá problema de coração, acaba morrendo, mal súbito. Sim, morreu da melhor forma possível. Aí é que está. Morreu Como? família. Se eu morrer na montanha, ou se eu morrer correndo em uma pista dessa, amigo, acredite, eu vou estar feliz. Como defender a longevidade? Como defendemos a longevidade para pessoas que estão devidamente, vamos dizer assim, limitadas na saúde? acomodadas dentro de uma percepção de que se não precisa fazer nada. Como tirar essa pessoa desse lugar? Cara, tirar essa pessoa desse lugar vai ser mostrar pra ela que ela vai ter que ter uma recompensa. Ela vai ter que enxergar que alguma coisa ali pra ela vai causar prazer. Porque o ser humano, ele é movido no prazer, Alex. Ninguém faz nada que não tenha um ganho. Isso não existe. Você não está fazendo esse podcast aqui se isso não fosse trazer alguma coisa para você. Exato. Eu não estaria aqui se isso não fosse me remeter a algum lugar. Eu estaria na minha casa, dormindo, confortável, não gastaria minha gasolina e nem me transportaria. Então, tudo na vida é necessário que a gente enxergue que existe uma recompensa. E não é uma recompensa imediata, pela qual nós humanos queremos sempre. O imediatismo, o agora, nesse momento. Viver o agora. Né? Eu agora. E tá. Não funciona assim. Mas é uma recompensa lá pra frente. Amigo, eu tenho 17 anos de estúdio. Você acredita que no meu primeiro ano eu já cheguei, bum? Você acredita nisso? Óbvio que não. Eu passei 2 anos pra poder trazer o dinheiro que eu gastei ali dentro. Pra começar. O equipamento que eu comprei e tererê, foram 2 anos pra botar o dinheiro de volta. Um exemplo. E depois eu começar a batalhar e entender que eu tava largando um público, que era o certo, do mês todo, pra ter que triplicar aquilo ali. Então, Você era funcionária pública, isso, né? E abandonou para viver do Pilates. Não é para viver do Pilates, para viver de mim, da minha autoconfiança. Isso, bacana. De acreditar no meu trabalho, no meu potencial. Porque quando você está em qualquer lugar que ainda não é seu, e eu não estou dizendo seu por compra, não é seu quanto identidade. Se o seu espírito ainda não está locado naquilo, você não é feliz. Eu tenho hoje, Alex, bacana isso. Paz de espírito, amigo. Coisa que eu ganhei gastrite, quase uma úlcera dentro do estado. E assim, e era arte, né? Mas a arte também quer montar em cima do outro. Vamos lá, estamos chegando aqui finalizando nossa live. Querer saber de você, uma alegria no esporte, uma alegria na vida, uma coisa que você queira dividir com o seu público, que dentro desse ambiente, que eu já fiz. Isso, dentro desse ambiente, qual a conquista que mais lhe posiciona dentro da vida, assim, eu conquistei isso? Fora Pilates, nós falando no esporte, né? Que agora você tomou para si a corrida de 2022 para cá, né? Qual a realização que você fez nesses 3 anos que diz assim, rapaz, eu quis, foi uma construção e consegui? Na corrida, dentro da corrida. No esporte como todo, né? Se você tiver outro, não, fora a corrida, né? Amigo, primeiro eu consegui me encontrar na corrida, sabe? Eu acho que pra mim o prazer maior e o encontro maior foi eu me encontrar com a minha corrida. Saber qual era a minha corrida. É aquela corrida que me levanta às 3 horas da manhã, sabe? E que eu não dependo de que eu vou treinar para isso ou para aquilo. Eu simplesmente estou amando fazer aquilo. Então aquilo me levanta, tira de mim o meu melhor, independente de como eu vou estar, sabe? E a nível material, rapaz, eu tive e poder estar com a minha família em Amsterdã, estar com a minha sobrinha, eu não via há quase 20 anos.
Então, estar em um outro país, aonde eu voltei nesse país 30 anos depois, sabe? Eu cheguei lá como uma menina, cheia de sonhos e perspectivas, na verdade, quanto bailarina. Retornei no mesmo lugar com a corrida. Foi um momento pra mim mágico, sabe? Foi uma corrida de muita emoção. Não foi só correr uma maratona. Eu tinha um significado tinha um dentro vínculo daquilo com ali, aquilo um ali. vínculo. Eu levei a minha foto de exatamente quando eu tinha 17 anos, que eu estive ali. Eu vi uma foto E- que você postou no Instagram? Postei. E foi uma maratona que eu recordava daquela garota, cheia de sonhos, cheia de Passando por aqueles desejos, lugares. passando por aqueles Revivendo lugares, história. revivendo, exatamente. É bacana. Sabe, que eu andei de bicicleta, que eu estive naquele ambiente e poder depois proporcionar através de mim, do meu suor, e não daquela época, porque naquela época eu estava levada, É. né? E naquele momento foi uma escolha voltar. E voltar com um esporte que estava ressuscitando exatamente aquela esportista, como eu falei anteriormente, sabe? Então aquele momento ali pra mim foi mágico. Tá com a bandeira do Brasil, representar meu país, tá ali e dizer assim, meu Deus, voltei em cena novamente. Pronto. Me diga uma coisa, por que devemos procurar o Pilates? Ou fazer? Para poder ter longevidade. Olha Exatamente isso. Para que a sua vida seja mais leve, seja cheia de mobilidade, sabe? Para que você não fique só um biscoito creme crack. Então, que você tenha mobilidade, porque o corpo não foi feito para ser E rígido. onde encontramos o estúdio de Pilates da Dani? Dicas Dani Gonçalves. Dicas da Dani, que é um Instagram, e o outro é Dani Pilates. Aí você encontra no Resgate, tá? No Cabula. Você tem a Silveira Martins, então, Rua Nossa Senhora do Resgate. É difícil, flecha power. É super fácil. Assim, você entra a rua principal e aí você vai lá pilatear com Dani, né? Fazer assim um dar o seu dentro do processo. Tô lá com os corredores massa, com os meus idosos, com a galera professor, com empresários. A gente tem público para todo mundo, porque graças a Deus o mundo abraçou o método Pilates. E eu que estou nele há 23 anos, estou muito feliz de ver essa renovação dentro do método. É isso. E você que procura, né, fazer uma boa relação de parceria, procura os amigos Corre, viu, que a gente está aberto a diálogo. Assim como Muambas Bike, né, que hoje é um parceiraço nosso que vende meias temáticas. Mora no meu condomínio. Olha aí, também do Resgate, parceiro dos amigos Corre. Se você não conhece Muambas Bike com os óculos de baixa pace, meias, giro, então você não tá na corrida. Você quer fazer uma massagem agradável, um recovery, quer fazer uma liberação miofascial, procura também lá o espaço Viver em Plenitude, lá no comércio, que você vai fazer aquele recovery, as meninas lá vão lhe atender bacana. Todos esses lugares tem desconto dos amigos, 10% para você, viu, que nos assiste aí, viu? Que delícia. Temos também aqui os apoiadores dos amigos aqui, que é a Fominhas Runners, de lá de Tubarão, Piripiri, e treina lá o CT deles em Tubarão. Obrigado aí pelo apoio aos amigos Corre. Amamos vocês, a galera do Fominhas Runners. Além de World Tênis Leonardo, Jurerê Bar Restaurante, a figura lá do Leandro. E estamos juntos aqui. E aqui essas fotos, minha querida. A minha trilheira aqui, ó. É isso aí, gente. Então vamos fazer alguma palavra para finalizar a sua participação no Pode Amigo, minha querida. Meus amores, busca o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Porém, é o seu equilíbrio, mas nunca deixe de se movimentar. Olha aí, então, finalizando o nosso bate-papo aqui com essa corredora, pilateira, mulher do Vamos lá, vamos finalizar aqui nossa brincadeira. E, olha aí! Estamos abrindo aqui, viu? Finalizando o nosso podcast. 5, 4, 3, 2, 1. Está encerrada a nossa live do Pode Amigo. Tivemos hoje aqui o prazer, a honra de conversar aqui com Dani Pilates. Você vai lá no Instagram, segue ela. É uma mulher muito pra frente, dinâmica, esforçada, uma história bacana e que hoje aqui acrescentou aqui conhecimento com o Pilates, com a história de vida dela. Muito obrigado, Jorge.
Viu? querido. Tamo juntos, acompanha os cortes, viu? E está gravado aqui no Instagram. E tá tudo aí. Tudo pra você. Então, como ela disse, seja você, meu jovem. Vai atrás do seu equilíbrio. Ame, ame, E não precisa saber a música. Basta Só vibrar, só deixar o espírito correr, tá tudo certo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Então, meu irmão, pode encerrar aí. Agradecer aqui mais uma vez a todos.